Bom, eu acho que primeiro ponto, né? É isso que você comentou, né, Gustavo? A gente cada vez tem mais acesso a dados, né? Acho que a internet proporcionou isso. Então não tem mais como a gente dizer que a gente não tem dados suficientes para tomar decisão. Acho que todas as empresas, de alguma forma, têm a sua estrutura de dados mais ou menos robusta, mais ou menos madura, mas insumos para tomar decisão com base nisso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, é olhar para dentro de casa, entender que dados você pode trabalhar e o que você precisa de fato para estruturar esses dados, para ter acesso a esses dados, enfim. Até mesmo dados de mercado que a gente consegue também trazer para dentro de casa, para cruzar com os nossos dados internos e tomar decisão com base nisso. Então, eu acho que a valorização de um time de dados é fundamental e, obviamente, depende da complexidade do negócio, depende do tamanho da empresa. Mas quanto mais a gente coloca isso em prática e a gente percebe os resultados disso, né, mais a gente consegue se planejar para cada vez mais fortalecer essa área, porque o resultado vai vir, assim, a gente atua de fato em trazer impacto para o negócio. Então, eu acho que a valorização dessa área, ela se prova, né? A gente entrega, prova o nosso valor e aí cada vez mais a empresa vai entender por que vale a pena investir nisso. Eu ia acrescentar que é muito... Esse caso que você trouxe, ele é muito comum, porque muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, elas inventam métricas ou querem criar uma nova métrica, uma nova forma de mensurar, coisa, né? Que já tem gente que mede há 600 anos no mercado. Então, vale muito a pena, antes de se criar uma nova métrica, uma nova forma de se calcular, entender como que a sua área trabalha no mercado como um todo, né? Para fora da sua empresa, da sua companhia. Então, engajamento em educação. Como que se mede engajamento em educação? Será que tem outros benchmarks, outras escolas que medem? De forma diferente. Porque isso te poupa até um trabalho intelectual de pensar uma super fórmula, eventualmente vai dar um puta trabalho, você vai ter que reestruturar tudo e, cara, dificilmente você precisa inventar do zero uma nova métrica. Dar esse passo para trás para poder estruturar essas informações, a gente consegue fazer com que esses dados que estão estruturados, ele permeie em outras áreas que não só uma área de marketing, uma área de negócio, assim, a gente cria uma árvore de indicadores ali que vai ajudar a todo mundo tomar decisão e ir para o mesmo lugar, porque a gente fala muito sobre árvore de OKR, né, e como que a gente consegue utilizar ela para levar uma empresa para o mesmo caminho, e aí a gente percebe muito quando a gente está fazendo o processo de auditoria, e a gente vai entrar nos nossos clientes lá, que cada time, quando a gente vai entrar em contato, está olhando para uma coisa. E assim, no final das contas, a gente percebe que não é que cada um só vai olhar para uma coisa, isso é até normal. O pessoal de e-mail vai olhar para uma quantidade de indicadores e o pessoal de vendas vai olhar para outra. Mas o ponto é que as métricas que eles utilizam não estão interligadas com algum ponto-chave para poder fazer o negócio crescer, sacou? Então acho que esse é um ponto fundamental também. Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do seu, do nosso Analytics Talks. Para falar hoje de um tema muito pedido pela galera e que a gente tava segurando para soltar, para reunir essas cabeças pensantes que estarão aqui hoje, para falar sobre liderança em dados. Como sempre, ao lado, ele! Eu não tenho outro apelido pra te chamar, só o Diamante Negro do Analytics. Que é péssimo também, né? Não, mas as pessoas te reconhecem desse jeito agora. É triste, Os populares clamam. Eles veem você no Fórum Commerce Brasil e falam, diamante, diamante. Tem gente, inclusive, que eu fiquei sabendo, que tava em live e era do exterior e falou Black Diamond. Triste, né? É só tristeza. Tristeza, cara. Um apelido desse, a galera reconhece você. Eu tô evitando falar, gente, porque aí a galera, quanto mais eu falo retruco, mais eles me chamam. Só mantenho... E para poder falar um pouquinho sobre como ser líder em dados, como liderar um time, como conseguir ser líder, isso tudo, para trocar essa ideia com a gente hoje, Carol Raíra, para estar conosco aqui nessa banca. A galera já sabe, eu pedi pra Carol se apresentar primeiro, que é a sua estreia aqui no nosso podcast. Raíra já tá de casa já. Mais um a gente manda boleto. Mais um a gente manda boleto pra ela pagar. Seja bem-vinda, Carol. Boa, obrigada. Muito feliz, gente, de estar aqui. É um prazer, principalmente, falar sobre um tema que eu gosto muito, que é liderar time de dados. Eu sou Carolina Fernandes, minha formação em dados tem 10 anos eu tenho 10 anos de experiência com dados, comecei lá desde a época da faculdade, fazendo estágio com banco de dados, depois passei por alguns anos de consultoria de BI,
Depois eu entrei, de fato, nesse mundo do e-commerce, do digital, do marketing digital. Trabalhei 4 anos com isso no ramo de telecom. E foi lá minha primeira liderança também de um time de dados. Depois passei por uma startup que estava atuando no ramo de delivery de farmácia. E finalmente cheguei no Quinto Andar, que é onde eu estou hoje, liderando um dos times de dados. Estou há 2 anos no Quinto Andar. E muito bom, assim, acho que estar numa empresa, né, na visibilidade do Quinto Andar, com a estrutura de dados que o Quinto Andar tem, e valorizando a área de dados, acho que é muito bom. Boa. Inclusive, pra galera, tem episódio sobre o Quinto Andar aqui, digitalista do Quinto Andar com a Ju. Depois, se a galera quiser também, solta o play aqui pra aprender mais ainda sobre a área. Qual era o tema do que a Ju participou? Digitalista do Quinto Andar. Ótimo, que bom, né? Quem dá o nome sou eu, Jack. O nome tem que ser fácil pra nós dois. Exatamente. E pro algoritmo do Spotify. E seja bem-vinda de volta, Traíra. Ops, Raíra. Pra saber o Traíra, só quem ouviu aquele. Nossa, e aí, gente, é um prazer estar aqui de novo, é sempre um prazer. Também um tema super interessante, que é a liderança de dados, né? Ainda mais no contexto que a gente está vivendo hoje, de profunda transformação, não só do que a gente entende como dados, mas também do perfil que vai aparecendo aí, os novos desafios que vão surgindo. Então, tô super animada, sigo na Tribe, viu, gente? Então, na última eu tava na Tribe, sigo na Tribe. E só quem pegou o Traíra é quem ouviu aquele lá. Agora a gente vai saber quem é ouvinte assíduo do nosso podcast. É isso. Boa. Meninas, obrigado demais por toparem trocar essa ideia. Pra gente, além de trocar uma ideia sobre liderança em dados, é mais ainda foda ter 2 mulheres que lideram times de dados falando sobre isso com a gente aqui. E pra gente começar, acho que seria interessante a gente contextualizar um pouquinho sobre a importância dos dados nas empresas e como esses times estão se tornando essenciais nessas tomadas de decisões estratégicas. Então, vocês podem contar um pouquinho pra gente a opinião de vocês sobre esse assunto? Porque a gente já discutiu em outras ocasiões aqui, de outros episódios, a gente fala isso em podcast, a gente fala isso em aula, que muitas vezes a gente entende que existem 2 situações. Aí é o contexto para vocês trazerem pra gente. Primeiro é que analytics, dados, métricas, transformar dados em decisão, isso é uma habilidade essencial para qualquer um que trabalha hoje no mercado. Então, mesmo que você não seja um profissional de analytics, você tem que saber fazer isso. Pô, a gente fala e reclamou a vida inteira de não conseguir mensurar um monte de coisa. Agora que é possível, você não vai saber mensurar o teu, pelo menos? Então, a gente sabe que é uma habilidade que é necessária para todo mundo. Mas ainda assim, a gente vê que tem empresas que não têm área de dados e tem empresas também que tem alguém para fazer isso, que às vezes, porra, tem que se virar nos 30 ali. Então, eu queria que vocês contextualizassem justamente sobre isso. A importância dos dados para as empresas e a importância de uma equipe em dados ali. Como é que vocês enxergam hoje no Quinto Andar e na Tribe aí? Quem quiser começar, fica à vontade. Boa. Você quer puxar, Carol? Bom, eu acho que primeiro ponto, né, é isso que você comentou, né, Gustavo? A gente cada vez tem mais acesso a dados, né? Acho que a internet proporcionou isso. Então não tem mais como a gente dizer que a gente não tem dados suficientes para tomar decisão. Acho que todas as empresas, de alguma forma, têm a sua estrutura de dados mais ou menos robusta, mais ou menos madura, mas insumos para tomar decisão com base nisso. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto, assim, é olhar para dentro de casa, entender que dados você pode trabalhar e o que você precisa de fato para estruturar esses dados, para ter acesso a esses dados, enfim. Até mesmo dados de mercado que a gente consegue também trazer para dentro de casa, para cruzar com os nossos dados internos e tomar decisão com base nisso. Então, eu acho que a valorização de um time de dados é fundamental e, obviamente, depende da complexidade do negócio, depende do tamanho da empresa. Mas quanto mais a gente coloca isso em prática e a gente percebe os resultados disso, né, mais a gente consegue se planejar para cada vez mais fortalecer essa área, porque o resultado vai vir, assim, a gente atua de fato em trazer impacto para o negócio. Então, eu acho que a valorização dessa área, ela se prova, né, a gente entrega, prova o nosso valor e aí cada vez mais a empresa vai entender por que vale a pena investir nisso. Pô. Concordo demais e trago também aqui a importância para além da mensuração é a estruturação. Você pensa num pequeno negócio, uma pequena lojinha de blusas, por exemplo. Vendi 10 blusas, isso é dado. Você vendeu 10 blusas. Você não precisa ser um cientista de dados para entender que você vendeu 10 blusas.
Então, num contexto de uma empresa que tem um time de dados, o time de dados tem uma responsabilidade de apoiar uma tomada de decisão mais robusta, mais estratégica. Isso não exime, ao meu ver, a responsabilidade de toda a companhia pensar dados, pensar analiticamente, ter pensamento crítico para com as Perfeito. informações que estão recebendo, porque eu acho que isso cada vez mais faz parte do nosso dia a dia como um todo. Agora, o time de dados é aquele que vai te apoiar a ter umas sacadas mais estratégicas, mais robustas. Por quê? Porque tem também o conhecimento de técnicas mais profundas e vai conseguir te dar um salto muito maior do que eventualmente uma empresa desestruturada, né? Uhum. Sem um time ali que consiga pensar não só também essa tomada de decisão, mas como estruturar os dados da melhor forma. Para que viabilize num segundo momento, ainda que você não tenha num primeiro momento os dados, mas que viabilize essa coleta estruturada e que aí sim você consiga tomar a decisão mais robusta. Então, assim, para o que a Carol trouxe, só acrescentando, eu acho inegociável. Uhum. Boa. E Hoje. eu acho E que aquele lance, né? Porque quando a gente dá esse passo para trás para poder estruturar essas informações, a gente consegue fazer com que esses dados que estão estruturados, ele permeie em outras áreas que não só uma área de marketing, uma área de Uhum. negócio, assim. A gente cria uma árvore de indicadores ali que vai ajudar a Exato. todo mundo tomar decisão e ir para o mesmo lugar, porque a gente fala muito sobre árvore de OKR, né? E como que a gente consegue utilizar ela para levar uma empresa para o mesmo caminho. E aí a gente percebe muito quando a gente está fazendo o processo de auditoria e a gente vai entrar nos nossos clientes lá, que cada time, quando a gente vai entrar em contato, tá olhando para uma coisa. E assim, no final das contas, a gente percebe que não é que cada um só vai olhar para uma coisa, isso é até normal. O pessoal de e-mail vai olhar para uma quantidade de indicadores e o pessoal de vendas vai olhar para outra. Mas o ponto é que as métricas que eles utilizam não estão interligadas com algum ponto-chave para poder fazer o negócio crescer, sacou? Então acho que esse é um ponto fundamental também. boa. Não, eu ia comentar um ponto que a Rai trouxe, que ela deu exemplo de uma empresa pequena, né? Eu acho que tem também uma coisa que a gente fala muito hoje em dia de foco no cliente, que a gente fazer pesquisas com os nossos clientes, né? De feedbacks, percepções e tal. É uma forma muito simples da gente coletar dados e muito potente, né? Porque a gente consegue correlacionar isso com todos os nossos resultados, com as áreas de negócio. Então, existem formas simples da gente começar e muito potentes da gente colocar esse resultado em prática. Boa, boa. Inclusive tem podcast aqui falando sobre pesquisa, pra galera poder também dar play, ouvir Mais de um e até, não tem? assumir, tem dois, assumir conteúdo, um pouquinho, assimilar um pouquinho mais o conteúdo sobre isso. Queria fazer uma pergunta ainda em cima desse contexto aqui. Então, vocês acreditam que, vou dizer, para mim, a minha opinião é obrigatório, então vou começar a pergunta desse jeito. Vocês diriam que é obrigatório a pessoa ter um entendimento de métricas e dados, pelo menos que compete ao que ela faz? Com certeza. Pelo menos isso né? Senão, o que ela tá fazendo? Como é que ela vai justificar o que ela tá fazendo? Eu digo isso porque é muito importante quando a gente está liderando um time, e eu não tô nem entrando agora num time de dados, tô liderando qualquer time, né? Uhum. Hoje, como a Carol falou, tem como a gente mensurar tudo. A internet permitiu que você mensure a tua ação. Pô, e tem gente que não sabe. Vou levantar uma bola pequena aqui, pra gente nem cortar nem nada, mas só levantar a bola pra galera da audiência ficar na cabeça. Se você conversar com 10 pessoas de social media diferentes, cada um vai dizer que tem uma conta de engajamento diferente. Uhum, Qual é a conta de engajamento, no final das contas? sim. Cada um vai dizer uma conta diferente. Quando não tem, né, uma conta em si. Tem uma conta que alguém disse, que se alguém foi uma pessoa do Facebook, e talvez deveria seguir o que ele falou, mas aí a galera vai usando. Beleza, se você tem a sua conta de engajamento, porque você definiu na sua empresa que isso é diferente, show. Mas se não, não tem. Existe uma métrica e a métrica é colada de um jeito. Tô falando isso porque a gente acabou de vir de um curso presencial, onde a galera falou, pô, mas calma aí. A taxa de conversão, por exemplo, de um e-commerce, é calculada a quantidade de sessões que adicionaram no carrinho? Falei, se for taxa de conversão do carrinho, sim. Uhum. Porque você sabe quantas pessoas acessaram e quantas adicionaram ao carrinho. Mas a taxa de conversão de comércio eletrônico, a conta nunca foi essa. Aí o cara, mas como assim? Sempre foi transação dividido por sessão, multiplicado por 100 vai virar uma porcentagem. A conta é essa, não tem margem. Aí ele, não, porque eu sempre fiz de outro jeito. Falei, você sempre fez de outro jeito, mas agora seu professor está dizendo que você fez errado. Bom que você está no curso e está aprendendo. Porque eu sinto isso, que a galera às vezes não entende que para sua necessidade, tem que entender a métrica. Você não precisa ser uma pessoa de dados, mas ter a capacidade de entender o que você está fazendo e a métrica que calcula aquilo é básico. Uhum, É igual o inglês, a gente fala o tempo todo. O inglês uma vez, para uma área de tecnologia, dados e tal, o inglês uma vez foi diferencial. Hoje quem não tem fica para trás. Uhum. Dados e métricas para mim é a mesma coisa hoje em dia. E eu acho que
tem um papel forte também da área de dados nesse sentido, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa empoderar as outras áreas, a gente busca esse perfil do mercado, como a gente estava conversando, independente da área, que a pessoa tenha esse perfil analítico, esse cuidado de analisar o que ela está entregando, de planejar o seu trabalho e como mensurá-lo. Eu acho que tem esse potencial da gente, como área de dados, de trazer essa padronização, trazer esse direcionamento, treinamentos internos. Então, a gente tem esse poder nas mãos, né? De disseminar esse conhecimento, centralizar as regras de negócio, as definições, enfim. E aí, isso se multiplica, né, para as outras áreas de negócio da empresa, mas de uma forma mais estruturada, né? Eu ia acrescentar que é muito. Esse caso que você trouxe, ele é muito comum, porque muitas vezes as pessoas, por desconhecimento, elas inventam métricas ou querem criar uma nova métrica, uma nova forma Faz de a mesma coisa, né? mensurar, que já tem gente que mede há 600 anos no mercado. Então, vale muito a pena, antes de se criar uma nova métrica, uma nova forma de se calcular, entender como que a sua área trabalha no mercado como um todo, né? Para fora da sua empresa, da sua companhia. Então, engajamento em educação. Como que se mede engajamento em educação? Será que tem outros benchmarks, outras escolas Estão que medindo de forma medem? diferente. Porque isso te poupa até um trabalho intelectual de pensar uma super fórmula, eventualmente vai dar um puta trabalho, você vai ter que reestruturar tudo e, cara, dificilmente você precisa inventar do zero uma nova métrica. Talvez aqui a gente mostre a importância do que vocês falaram antes, de um time estar debatendo sobre isso e quando tem alguém, um time de dados, ele chega até esse time, ela chega até esse time ajuda a estruturar isso. Talvez essa é uma forma de demonstrar uma parte da importância desse time. Seria o time que eu falar assim, ó, vamos combinar aqui. A métrica que mede ICS é calculada desta forma. Exato. Ou a gente criou internamente pra gente, vamos assumir entre todo mundo que essa é a nossa forma tribe, nossa forma, a nossa forma métrica de calcular, mas é a nossa forma entendido entre todos no contexto, ou ó, o mercado calcula dessa maneira, vamos seguir o que o mercado E isso faz parte da estruturação não só de uma liderança, mas de uma cultura de dados, Exato, né? exato. E o papel do líder ali, dentro de uma estrutura de dados, é manter Perfeito. essa cultura ativa e essas definições bem estabelecidas e democratizadas. Boa. Eu acho que o principal a gente acaba atendendo muita gente. E aí acaba que a gente percebe que isso ainda é um ponto muito sensível para as pessoas de democratizar. Como assim eu vou fazer com que o meu trabalho seja, tipo, de fácil e palatável para todo mundo que tá aqui dentro da empresa? Então, eu acabo, quando a gente tá gravando algum episódio, tipo, igual o Quinto Andar, que a gente grava o Digital, eu pergunto, quantas pessoas consomem os dados que você calcula, que você gerencia dentro da empresa? Muito para poder ter esse entendimento do quão democrático essas informações dentro da empresa. Porque o papel de um líder de dados é exatamente esse. E até falando já sobre liderança, falando sobre o que a gente falou no início aqui, sobre não termos, às vezes, um time de dados, uma área. E a gente sabe que muita gente, hoje em dia, está montando uma área e, às vezes, é uma equipe da vida. Então, imagina que vocês estão falando com essa galera aqui agora, que estão ouvindo a gente. Que estratégia vocês utilizam, ou utilizariam, ou utilizam hoje, para montar essa equipe de dados, mesmo que seja começando por uma pessoa? Que tipo de habilidade a pessoa tem que ter? Como é que desenvolve e capacita essa galera para assumir essa área? E assim, acho legal a gente também trazer nesse contexto aqui o que seria essa área de dados, né? Porque aí, se a gente for falar de dados, tem muita coisa. Então, talvez até vocês darem um norte para a galera. Por onde você começaria? Então, vamos dar um exemplo aqui, talvez que seja o exemplo da maior audiência que a gente tem, que é uma galera de e-commerce e produto aqui. Então, se fosse tá ouvindo a gente aqui uma galera de app e tá ouvindo a gente aqui uma galera de e-commerce, se vocês fossem iniciar uma capacitação e montar uma equipe inicial aqui de dados, como é que vocês começariam? Como é que vocês capacitariam essa galera? Olha, eu acho que o primeiro passo, primeiro é entender o que você faz, o que você está vendendo, qual é o seu produto final Contexto e do qual que é o negócio. seu objetivo final também, né? Pode ser a venda, pode ser a retenção, pode ser N objetivos aqui. O segundo passo, eu acho que é documentação. Porque se você começa com uma equipe e você planeja e tem a expectativa de que essa equipe cresça, Perfeito. é muito importante que você comece a documentar tão logo quanto possível. Porque isso vai facilitar para a gente, às vezes a gente fica cansado, né, de documentar as coisas e tal, e fica, ai, vou deixar isso para depois. Mas, cara, isso no longo prazo
facilita muito a sua vida, porque a transição de conhecimento e até para viabilizar o seu crescimento dentro daquele time, né? Te desafogar do tipo assim, como que eu calculo isso? O que é pra fazer aqui? Como que eu faço isso aqui? A documentação, ela te viabiliza que você cresça de forma muito mais rápida, porque você não vai parar todo o seu tempo para explicar alguma coisa para alguém. Não, então, aqui na métrica a gente criou uma regra, né? Toda vez que você vai parar para responder alguma coisa para alguém, em vez de você responder e investir seus 15 minutos falando com aquela pessoa, investe seus 15 minutos documentando. Depois você manda a documentação. Se depois a pessoa for te perguntar de novo, você manda a documentação. Assim, gera para você uma questão de você sair de férias, você tá, sei lá, de alguma forma off hoje, não parar nada, porque só você sabe fazer. Então tem uma documentação que outras pessoas conseguem executar. E paralelo a isso, gera também naquela outra pessoa o fato dela começar a lembrar que ela também pode fazer isso, que ela pode consultar antes de te perguntar, né? A gente criou essa maneira aqui para ter documentação de tudo. Então, por exemplo, se a Jaca e o time de conteúdo sair de férias, eu sei subir um podcast, porque tá lá a documentação de como subo um podcast aqui. Uhum. Eu queria complementar o primeiro ponto que a Rai trouxe, até pegando o gancho do que você comentou, da gente, nesse momento mais estruturante, né? De você começar a pensar na área, de ser um momento inicial ali da área na empresa. Eu acho que tem um ponto que é a gente entender, para além do negócio, né? Como a Rai comentou, o momento da empresa com relação à Perfeito. maturidade de dados. Perfeito. Então, que plataformas que você já tem acesso ou que você precisa contratar, de onde os dados vão vir, e porque é o que você falou, né? A área de dados ela é enorme. E aí, às vezes, a empresa já começa, tipo, tá bom, vamos montar uma área de data science aqui. Mas, cara, você Será tá que você zero nesse precisa, né? momento, Uhum. Então, principalmente num time mais enxuto, é muito importante a gente ter foco em quais são exatamente os momentos de uma Uhum. grande jornada de dados que a gente precisa direcionar o nosso foco, e a gente vai ganhando essa maturidade, vai evoluindo, e a equipe vai aumentando conforme a nossa necessidade também. Perfeito. Eu concordo pra caramba, não sei se tu discorda, eu quero trazer algum ponto aqui também. Eu não. Mas eu concordo pra caramba também, e aí eu até faço uma segunda pergunta pra vocês. Nesse início, né? E até em outros momentos da vida, a gente vê, e aí vou tratar um pouco mais da nossa área aqui de Digital Analytics, né? Que eu acho muito legal isso. A galera fala, vocês trabalham com dados? Eu falo, sim. Então vocês fazem Data Science? Não, olha só, dados é aqui em cima. Tem uma porrada de ramificação pra direita. A gente faz uma delas só, que é Digital Analytics Igual em si. falar de Big Data. Né? Gente, Porra, pelo Big amor Data, de não, Deus. tem muita coisa embaixo, né? Inteligência artificial. Não, tem inteligência artificial aplicada a uma porrada de coisa, né? Então, da nossa área de Digital Analytics em si, hoje, a gente sabe que a ferramenta mais usada no mercado é o Google Analytics 4. E ela tem limitações, ela trabalha com amostragem. O primeiro passo que eu digo para todo mundo é você saber quais são as suas limitações e quais são as suas amostragens, por exemplo. Uma vez que você sabe isso, você já sabe até onde você pode lidar com a ferramenta, até onde você não pode. Esse é um ponto. Ponto número 2, você saber quais são os limites da ferramenta em si, não de relatório. Então, dependendo do teu volume de negócio, você vai entender que a ferramenta não vai te atender. Por que você vai entender isso? Porque você vai olhar e falar assim, poxa, essa ferramenta permite que eu colete até tantos dados e eu tenho só de visita isso, significa que a ferramenta não me atende. O que eu faço agora? Pago uma outra ferramenta? Tem outra solução? Aí sim você vai escalando. Eu vejo hoje, e essa é a minha pergunta que eu queria fazer para vocês, quando a gente fala da nossa área, tem uma ferramenta chamada BigQuery, Google BigQuery, e que tem uma galera desesperada sobre essa ferramenta, e essa ferramenta ela é muito potente, ela é muito boa. Só que sem conhecimento, ela também tem chance de dar muita merda. Porque, querendo ou não, o BigQuery é um banco de dados. Esse é um ponto número 1. Então, o que muita gente fala no mercado é, olha, você não tem como usar o Google Analytics 4, a não ser que você use essa ferramenta junto. Porque você joga os dados daqui para cá, lá você trata e lá você visualiza, lá você conecta ao Looker Studio, lá você faz tudo. Só que assim, dando 2 passos para trás, né? Digita BigQuery no LinkedIn e vê quantas pessoas no Brasil têm conhecimento sobre isso. Essa é a parte número 1. Pô, beleza, mas eu tenho uma consultoria. Aí eu sou uma consultoria e posso falar por mim, beleza? Você investir o conhecimento inteiro de uma área super importante da tua empresa em mim, tá muito errado. Porque você vai ter um voto de cabresto aqui, você nunca mais vai poder me tirar da sua frente, porque você não tem ninguém aí dentro para tomar esse assunto. Uma coisa é você falar, eu tenho alguém aqui interno que sabe sobre isso, mas eu preciso de uma mão de obra qualificada para acelerar isso. Aí são os 500. A minha dúvida com vocês aqui era justamente sobre isso. É sobre, falando de Digital Analytics em si, qual a opinião de vocês sobre essa situação que está acontecendo no mercado? Vocês acreditam que é normal, é super ok, uma empresa que não tem conhecimento nenhum terceirizar 100% isso para alguém?
Ou vocês acreditam que essa empresa ela tem que ir step by step, crescendo? Porque quando ela vai, na minha opinião, tá? E já deixo ela pública aqui. Quando você vai crescendo step by step, o seu conhecimento sobre aquilo vai crescendo junto, até para melhorar a forma como você demanda do outro, e você ter um mínimo de uma garantia aqui de sobrevivência fora aquela empresa. E eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Eu já trabalhei com consultoria algumas vezes e o cuidado que eu sempre tive era exatamente isso que você falou, assim, eu acho que junto com a execução da consultoria tem que vir capacitação, tem que vir treinamento para o conhecimento ficar dentro de casa, porque senão cria-se essa dependência que você comentou e, assim, não é sustentável, não faz nem sentido, né? Se justifica quando você realmente precisa de ajuda, a gente está procurando pessoas que têm mais conhecimento do que a gente e tudo mais, mas acho que o objetivo das empresas tem que ser focar nesse crescimento, nessa maturidade interna, sabe? Com relação à análise de dados, que cabe não só à área de dados, como nas outras áreas, como a gente comentou, para que todo mundo tenha esse perfil analítico, todo mundo tenha essa autonomia de tomar as próprias decisões com base em dados. Então, realmente, acho que isso é uma coisa que tem que ser difundida internamente dentro da empresa para que isso vire parte da cultura da empresa mesmo. E para complementar, isso é o papel do líder. Exatamente. Eu acho que, assim, diversas vezes as empresas chegam, já cheguei nessa pergunta de $1 milhão várias vezes, de desenvolver internamente ou contratar externamente para ter mais agilidade, né? Eventualmente, quando você contrata externo, você vai ter mais agilidade, porque aí seu time está em loco trabalhando com outro foco, em outras prioridades e tal. Acho que depende do momento, que nem a Carol trouxe na pergunta anterior, o momento que você está vivendo, mas é inegociável que tem que haver transição de conhecimento. Se não há transição de conhecimento, você pegou o seu investimento e você jogou no lixo. Você não vai conseguir sustentar aquilo internamente. Então, se você tem grana para investir numa consultoria e quer fazer da forma mais rápida, acho que possível, nem sei se é o melhor, acho que depende da realidade de cada empresa aqui. Concordo. Que você faça, mas separando uma verba para treinamento daquele time que vai usar aquilo que você está contratando. Eu não estou nem entrando no caso necessariamente do BigQuery, da ferramenta Analytics específica. 4. Estou falando assim, de forma geral, não adianta nada você trazer externamente se ninguém internamente vai saber usar. Assim, você trocou 6 por meia dúzia e se bobear você perdeu. Nem a meia dúzia você chegou, porque você jogou dinheiro fora. Exatamente isso. Esse caso, para mim, tirando o Java, é o caso que você vê diversas empresas contratando ferramentas muito robustas, mas que não tem ninguém para operar. Então, enquanto você contrata essa ferramenta robusta e a empresa, que é a dona da ferramenta, tá te ajudando nisso, tá indo bem. Mas quando a empresa solta a mão, não tem ninguém para operar. Aí você investiu não sei quantos mil, não tem ninguém que sabe operar, não tem ninguém que sabe usar. Aí o desespero. Mas isso não tá muito ligado ao ponto das empresas quererem uma solução de curto prazo, quando dados é um trabalho a longo prazo? Não existe essa situação, quer dizer, só existe essa situação, né? Onde a gente contrata uma empresa, uma consultoria, com a premissa de que esse cara vai resolver totalmente o meu problema, só que com dados é muito difícil, porque dados é um projeto a longo prazo. Então, assim, existem alguns estudos já que falam que quando você implementa uma cultura de dados numa empresa, você só consegue medir o resultado disso depois de 2 anos. Então, assim, nesse caso, tipo, no mínimo, para começar a brincadeira. Então, assim, lógico, eu sou a favor de que contrate consultoria para aceleração, porque eu tenho a consultoria. Mas, assim, até o nosso trampo no dia a dia cara, quem vai ser o responsável por poder tocar e vai ser a interface com a gente junto à nossa consultoria? Porque esse conteúdo tem que estar do lado de vocês. Então, muito até da proatividade da documentação é nossa. Porque o cara nem sabe como que ele lida com os dados do lado dele e nem sabe a quantidade de documentações que tem que se ter para você poder manter isso dentro de uma empresa. Então, assim, o problema do mercado é entender que dados é um trabalho muito a longo prazo, mas que a gente vai te trazer um puta resultado. E quando você contrata uma consultoria, ela não é uma aceleradora, sacou? Ela, na verdade, é pra... Cara, eu vou pegar um cara que tem uma porrada de outros cases, uma porrada de outras... Viveu uma porrada de outras culturas num nível muito maior do que o meu, porque eu tô estruturando uma área de dados para poder ajudar a montar a minha. Então, nesse caso, aí fica justo o jogo. Porque o cara não tá contratando uma consultoria para poder ser uma bala de prata que vai aumentar a conversão em 2 semanas. Não. É um trabalho muito a longo prazo e que o mercado tem zero noção sobre isso. Eu acho que, na verdade, não, mais do que longo prazo, é um trabalho para sempre, né? Porque a empresa sempre vai estar se desenvolvendo, mudando, lançando novos produtos. Então,
a gente precisa refletir isso de alguma forma. Então, a consultoria vem ali para atuar em um projeto específico, em um momento específico, mas para a gente continuar tocando a empresa, evoluindo as coisas internamente, ou a gente vai precisar de consultoria para Não é sempre. assim, tipo, você bateu a sua meta hoje e o seu chefe falou, cansei de ganhar dinheiro. Resolveu. Ele vai só aumentar, pô. Só aumentar. Tem um ponto aqui que, ao meu ver, é importante, que é a consultoria, ela vem para somar quando você contrata uma consultoria. Ela não vem para ser sozinha, né? Você tem que Você tem que ter um dedicar ponto tempo. de contato. Eu já tive dos dois lados, né? Tanto de consultora quanto de quem está contratando uma consultoria. Você tem que ter. Isso vai exigir tempo seu. Perfeito. Assim, não adianta contratar a consultoria e soltar ela lá. Para mim, a pior coisa que acontecia enquanto consultora era quando a empresa ela te contratava e meio que te soltava, assim, cara, não vai dar nada. Aí daqui a pouco, tipo assim, o negócio começa a ficar meio capenga. Aí a reunião que era semanal passa a ser a cada 15 e passa a ser mensal. E no final, nem você que tá recebendo pra fazer aquilo ali tá enxergando por que você tá fazendo aquilo ali. Bom dia. Boa. Mas eu acho que dentro das empresas, esse papel de fazer sentido, de dedicar tempo, de qualidade, lá, é da liderança de dados. Se a sua empresa está contratando uma consultoria para dados, o papel da liderança de dados é acompanhar isso de perto. E existe o outro lado, né? Que é o líder de dados da consultoria, que tem o papel de conseguir manter a cultura de dados não só da sua empresa, mas estabelecer a cultura de dados da outra. Então, a gente acaba percebendo algumas coisas em relação ao mercado assim que a gente atende, que é o padrão de nomenclatura de tags. E aí acaba que é um padrão simples de como você escreve o nome de uma tag, mas agora a gente percebe que assim, esse padrão, antigamente a gente usava, ó, implementaram alguma coisa aqui que deu uma merda. E aí assim, pô, eu só pelo nome da tag conseguia antigamente saber se a gente que era nossa. Agora, como a gente está mantendo essa cultura e expandindo o conhecimento sobre isso, já fica mais difícil, porque os caras usam o mesmo padrão que a gente. Nesse caso, o papel de um líder de dados do lado da consultoria ainda é talvez um pouco maior ou até um pouco diferente, porque no caso do cara que está dentro de uma empresa, o papel dele é manter aquela cultura de dados ativa. No caso desse, é fazer com que a cultura dele seja aceita ou mantida durante uma série de outras empresas diferentes. Perfeito. Ó, esse tem debate trabalho aqui, pra caramba. Não, esse debate aqui foi o início do podcast. Ainda tem mais coisas, mas vocês já desbloquearam mimos. Verdade. Que isso? Agora o mimo é desbloqueado conforme a resposta das perguntas, entendeu? Isso. Obrigada. Ó, a gente preparou um kitzinho aí do nosso evento do Summit, mas além disso tem mimos também da Coffee Mais aí dentro. Exatamente. Aí, ó, Olha o café. Aí, a Raíra chegou. Fica aí, Tiagão, ouvi Olha, essa o café dica, tinha tá? acabado, Coffee Mais. Viu, ó? A Raíra chegou e falou assim, meu café acabou. Já ganhou outro. Que delícia, Boa. obrigada. Obrigada, gente. E aí tem mais uns kitzinhos, tem um caderno do Summit, a canetinha da Métricas, garrafinha. Caneta. É exatamente isso. Obrigada. Isso aí é a forma de vocês serem totem humanas nossas, assim. Exatamente. Agora, quando for pra evento, quando for pra reunião, faz boa pra mim, quando for pra reunião com outros fornecedores, você vai. A galera gosta. Você usa a garrafinha pra beber água. E os caras gostam bastante. Boa. Luciano, não tem o quê? Coffee Mais, não pode deixar de fazer o jabá. Tem drip coffee, tem café em grão. Café em grão não, mas tem o café. Grão também? Tem grão? Café em grão, tem cápsula. Tem, como é que é o nome? O café coado, aquele que é... Drip, que é isso aí. Isso. E tem um moído também, que é o que eu tô usando bastante lá em casa. Tem xícarazinha, tem tudo lá. E aqui tem 20% de desconto, não é cuponaria, não, tá? Tem 20% de desconto pra você poder comprar o seu cafezinho. Clicou, ganhou. É isso aí. Clicou, ganhou. E além disso, a gente tá falando de liderança em dados. Tá falando sobre capacitação de time. Tu conhece algum lugar, Maria? Conheço. Anti-achismo do seu clube. Nosso programa de mentoria que tem turma em setembro. Então vai ter um link aí pra você poder saber mais informações, tá ok? Onde é que o cara compra uma camisa irada dessa daí? Isso aqui é parceria com a Reserva Inc. Isso aí você tem que cair na descrição aqui, ó. Lojinha da Reserva Inc. Você tem desconto para garantir a Mamba Negra do Analytics, Exatamente. que é o menos achismo mais Quanto desconto aí? Pô, isso aí é 20. 20 o quê? 20% ou 20 reais? Exatamente. Você escolhe, porque a cálculo a gente fez para não errar. Exatamente. Boa. Seguindo aqui. Falando um pouquinho agora sobre como é que vocês se tornaram líderes em dados. Vocês conseguem contextualizar um pouquinho pra gente a trajetória de vocês e o que vocês viram que vocês tinham que estudar, se desenvolver para alcançar o patamar que vocês estão hoje? E o que vocês viram também que sentiam falta no dia a dia das pessoas para se tornar a posição que vocês estão hoje?
É isso aí, eu tô. Boa. Esse podcast aqui é quase terapia. Bom, vou começar com a minha formação. A minha formação é bem técnica, né? Então, eu sou estatística, mestrado em estatística, depois fui fazer o doutorado em estatística. Gente! Agora o Eu não publicitário concluí. aqui vai meter o pé, tá ligado? Eu não cheguei a concluir o doutorado, mas no final das contas, eu sempre fui muito técnica. Então, o aspecto que eu certamente precisei desenvolver é o das soft skills. Que é igualmente importante, viu, gente? Não vai achar que hard skill é mais Mas, ó, importante que soft skill, Eu vou porque te não é. vou te dar só um parecer rapidinho. O fato de você estar num podcast falando assim, você já tá né, soft skill. Porque assim, vamos pegar os estatísticos de plantão e ver quantos estariam nessa posição. Então, eu acho que, assim, minha trajetória começou muito técnica, né? Meus primeiros trabalhos também foram bem técnicos. Em um aspecto até eventualmente acadêmicos. Uhum. E depois, trabalhando mais com projeto, trabalhando com consultoria, o que aparece muito é como que você vai falar aquilo que você precisa falar para uma pessoa que não entende Isso é porra nenhuma do que você tá falando. Várias vezes, assim. Tecnicamente, pô, eu não vou chegar aqui e falar assim, então, o erro quadrático médio do sei lá o quê. Tipo, não vai fazer... Vou pedir pra tomar um café e meter o pé. Exato. As pessoas não vai engajar, né? Uhum. Não vai engajar e você não vai conseguir extrair do cliente aquilo que você precisa extrair. Então, acho que veio muito essa necessidade de trabalhar a comunicação. Trago para termos não técnicos aquilo que eu quero trabalhar tecnicamente e fazer essa ponte. Então, num determinado momento, eu me vi fazendo muito essa ponte em projetos, mas não ainda enquanto liderança, mas fazendo quase um Google Translate Uhum. entre o cliente e as pessoas que trabalhavam comigo mais técnicas. E depois, eu acho que é sobre pessoas, é sobre como conduzir bons one-on-ones, como trabalhar a comunicação para ela ser mais assertiva, e não só de técnica ou não técnica, mas uma comunicação mais assertiva, mais direcionada, mais empática, uma postura de escutativa. Então, isso é trabalho, gente. Liderança de dados não é chegou aqui. De dados ou de qualquer coisa, suponho eu, mas. Porque no meio disso aqui tem um negócio chamado gente, né? Exato. Que eu acho que no final das contas, conforme você vai galgando a esteira ali da liderança, vai se tornando muito mais sobre gente do que sobre técnica. Total. Eu não sou tão técnica assim, com doutorado em estatística. Não tem doutorado, não concluí não, mas o mestrado concluí. Mas a minha formação também é técnica, né? Eu fiz tecnologia da informação. E eu acho que a gente, como área de dados, tem muito esse desafio que a Rai comentou, assim, de fazer a ponte entre o técnico e o negócio. Eu acho que isso, né? Todos os profissionais da área precisam disso, mas a gente, conforme a gente desenvolve esse lugar de liderança, a gente precisa ter isso. Enfim, faz muita parte do nosso dia a dia, assim, conseguir transitar por diferentes áreas. Então, a gente fala muito com a área de engenharia, a gente fala muito com a área de negócio. Então, acho que tem esse ponto muito forte. E essa parte de pessoas eu acho legal, porque acho que há uns anos atrás não se falava tanto de soft skills como se fala hoje, né? E a gente, né, vê uma série de líderes que não são bons líderes, mas estão ali naquela cadeira de liderança. E quando a gente valoriza as pessoas, né, no nosso time, as pessoas da empresa, cara, isso faz toda a diferença, assim, porque pessoas motivadas, pessoas que acreditam no que elas estão fazendo, no propósito da empresa, que veem o resultado do seu trabalho ali impactando no negócio, eu acho que isso é muito rico, assim, porque aí cada vez mais o time quer mergulhar mais de cabeça dentro daquele assunto, quer aprofundar, quer entregar com mais profundidade, com mais qualidade. Então, acho que essa parte de ser referência para o time, não só técnica, mas principalmente com relação a ser exemplo mesmo e a estar ali no dia a dia do time, inspirando e sendo inspirado também, acho que criando essa conexão que a Rai comentou. Eu acho que isso faz muita diferença também. Boa. E ela falou um ponto que eu acho que é fundamental, que é sobre engajamento, né? Porque no momento que a gente vive hoje de lidar com os IPOs e até os momentos das empresas de serem resistentes a dados, o engajamento é fundamental e está totalmente atrelado à maneira com que você se comunica. Digo isso porque eu estava trocando uma ideia lá
uma galera no E-Commerce Brasil, eu via muita gente falando, pô, mas como é que vocês fazem para você poder, tipo, pô, eu levo tantos dados pra galera do marketing, pra galera de negócio, e os caras cagam na minha cabeça. Eu falei, pô, muito provavelmente você tá com algum problema de comunicação. Porque não faz sentido, é contra-intuitivo você tá levando uma informação mastigada, palatável pra alguém que vai fazer o cara bater a meta dele. Relevante. E aí o cara decide não ir com você. Então, assim, acho que esse lance sobre engajar o time é fundamental e ter esse nível de consciência é muito importante, cara. E sobre, eu ia trazer 2 pontos aqui sobre, só para complementar o que você está falando. Aconteceu isso na aula também, né? A gente sempre cita alguns exemplos de como você mede, né? Algumas coisas e tal. E aí a galera sempre, eu já estou isso preparado, né? Isso é boa questão para as pessoas se ligarem sobre a argumentação. É você já estar preparado no que aquilo que a pessoa vai falar, né? Então a gente já salta aquilo ali, porque a gente sabe que quando a gente falar, e dessa forma a gente mediu, não teve uma conversão direta, mas era importante para o objetivo tal. Aí todo mundo, mas aí é fácil. Você é um cara de dados e está lidando com a tua empresa. Eu falo, não. Você quer ver como vocês estão fazendo errado e a culpa é de vocês? Aí todo mundo fica desesperado. Eu falo, quando é que você sentou com alguém e falou assim, qual o objetivo disso que a gente está fazendo? Quando é que você fez isso? Aí todo mundo, eu falei, se eu promovo uma ação e eu penso no meu objetivo, eu deixo a Carol pensar no dela, a Raíra pensar no dela, na hora que a gente for ver o retorno, ele Cada pode ter um vai ver sido sobre positivo lógica. para 1 e negativo para 2, pode ter sido negativo para 2, positivo para... Pode ser errado para cá, porque a gente simplesmente a gente não fez uma coisa básica, que é sentar e falar assim, qual o objetivo? Que métrica mede isso? Acabou. Não tem como ter discussão. Aí foi o que eu falei, a não ser que você esteja lidando com pessoas acéfalas, você não tem como ter a conversa direito. Aí, inclusive, te convido a trocar de empresa. Porque se você está acordando o objetivo certo, botando a métrica correta, e tá chegando na reunião, a pessoa ainda acredita que tem uma argumentação fora do que foi combinado, aí tem uma coisa muito errada, que você pode envolver outras pessoas da tua empresa para conversar. Mas isso é o básico. Isso é o básico, que muita gente não faz. Então, o retorno sobre aquilo que a gente está fazendo, ele é muito amplo. Uma vez que a gente define, baseado no que a gente quer e que métrica mede isso, no mínimo a gente tem um norte para discutirmos em prol da mesma coisa. Porque muitas vezes essas conversas elas são infundadas porque as pessoas não têm o mesmo objetivo. Então pode perceber, a galera que está ouvindo a gente aí em casa, quando você está debatendo com alguém, pode perceber se você está acreditando que a pessoa está sendo agressiva ou alguma coisa. É porque você tem um objetivo, que é o negócio, e a pessoa tem o objetivo dela ter razão. Então os dois não estão indo para o mesmo objetivo, que é o negócio. Ela quer ter razão, então ela não vai. O objetivo dela é maior que o do negócio, que é ela ter razão, o ego tá inflado. Então essa comunicação é muito importante e a galera deixa pra trás pra cacete. Esse combinado não sai caro, né? E é um combinado que tem que ser bottom-up e top-down também. Exatamente. Porque é importante que a liderança, não só de dados, mas todos os stakeholders da Perfeito. companhia estejam alinhados. E o exemplo que eu dei em aula foi exatamente isso. Me deram uma verba para investir, na época eu trabalhava no e-commerce. Essa verba que me deram para investir foi pra gente furar a bolha do Rio de Janeiro. Então qual era o meu objetivo naquilo ali? Acessos vindo de cidades que não são o Rio. Se não vendeu, foda-se, meu objetivo não é venda. Então, isso tá acordado. E deram dinheiro pra falar, a gente precisa trazer gente que não é do Rio de Janeiro pra conhecer a gente. Eu não tô focando em vender. Se vendeu, é consequência. É awareness, né? Pô, mas o objetivo foi alinhado. E qual era o meu papel como pessoa que usou esse dinheiro? Era chegar e falar, beleza, a métrica que a gente vai usar em conjunto para eu devolver para você no relatório e numa apresentação que deu certo, vai ser sessões que vieram da cidade que não é Rio de Janeiro. E a gente vai ver se a gente cresceu ou não. É dessa forma que a gente vai ver se deu certo. Fechou? Fechou. Cabe a mim. Se a pessoa me deu dinheiro e eu não fiz esse acordo, o errado sou eu, porra. Não o tomador de decisão. Eu que não fiz a minha parte, né? Sim. E isso acontece o tempo todo. Como diz o Luciano, é raro, mas acontece sempre. Não tem isso não, tá, gente? É na internet. E vocês falaram sobre... Você quer trazer um ponto? Por favor. Não, eu ia comentar que eu já participei, já estive em empresas que eu senti muito essa falta de alinhamento, né? A gente, como área de dados, sentia falta de estar mais conectado no Perfeito. negócio, porque a empresa não tinha essa maturidade de descer os alinhamentos estratégicos, não só para a área de dados, mas para todas as áreas da empresa, né? A gente comentou até dos OKRs, acho que eles ajudam muito Pra nesse caramba, lugar, sim. né? Que o direcionamento ele acontece de cima para baixo, de forma muito clara, e aí todas as áreas vão desdobrando isso. E a gente, como área de dados, a gente precisa estar conectado com os direcionamentos do negócio, os Perfeito. alinhamentos estratégicos, para a gente trazer todo o valor que a gente quer agregar Perfeito. para a empresa. Então,
a gente, como liderança da área, precisa estar sempre com esse... se cobrando nesse sentido, cobrando a alta liderança da empresa também nesse lugar, para a gente garantir que a gente está conectado e conseguindo desdobrar isso. E aí volta aquela discussão que a gente estava falando lá atrás. Beleza, contratei uma ferramenta. E aí o que acontece no nosso mercado o tempo todo estava usando o machine learning integrado à inteligência artificial com os dados da minha empresa. E descobri isso. O que você fez com isso? Que ponteiro de negócio você mexeu? Que dor você resolveu? Que descoberta você fez que vai melhorar o ambiente? Se você não fez isso, parabéns, você não fez porra nenhuma, você perder seu tempo. Porque na nossa área tem muito isso. Da galera, tô integrando 70 coisas, perdeu 20 horas pra fazer essa merda. E no final você não tinha um objetivo de negócio pra resolver. Automatizei aqui todos os dashboards. Quais Isso melhorou o quê? informações? Isso melhorou o quê? Você automatizou o dashboard. Quanto tempo você investia fazendo dashboard? Investia 10 horas por mês. Beleza, essas 10 horas agora você investe analisando? Exatamente. É isso? E agora qual foi o resultado que você teve atrás disso? A nossa galera, não sei se vocês discordam, e eu acho que quando você tá liderando um time de dados, isso é difícil pra caralho. Porque a galera tecnológica, ela gosta de ser early adopter. Ela quer ser a primeira pessoa a testar aquela merda. E como que você alinha essa expectativa e essa ansiedade com o negócio? Porque você não pode deixar de uma pessoa não querer fazer isso, vai. Porque pode ser importante, ela pode descobrir uma coisa, mas como é que você orienta pra ela usar isso em cima do fator negócio? Que é o que ela vai fazer para a empresa resolver alguma coisa, melhorar alguma coisa, evoluir em algo. Eu acho que primeiro é tempo. Você tem que conseguir estimular que a pessoa, para além de você, né? Enquanto liderança, a gente tem uma influência muito grande sobre a agenda. Então, seria muitas vezes feio até eu falar assim: pô, Carol, você não reservou tempo para pensar nisso, sendo que eu sou a responsável pelo volume de tarefas, lá. Então, tempo. Mas assim, eu sou terminantemente contra métodos na frente de resultado. Ferramenta na frente de objetivo, método na frente de Eu sou resultado. terminantemente contra. Eu acho isso um absurdo. Me dá quase um tique nervoso quando a pessoa fala que ela usou um deep learning para uma coisa que uma regressão linear resolveria, tipo, de forma rapidíssima e com interpretabilidade. Muitas vezes trabalhando com dados dentro de empresas, a gente vai precisar muitas vezes de vender aquela informação. Então, isso vai fazer com que eventuais métodos sequer possam ser utilizados, porque a gente não vai conseguir justificar aquele resultado. Qual a alavanca daquilo ali? Por que aquilo ali dá aquilo lá? Você vai precisar usar métodos específicos para poder responder a perguntas como essas. Então, eu sou terminantemente contra fazer por fazer com métodos muito avançados sem necessidade. Agora, eu acho que é muito importante que a gente consiga reservar na agenda do time um tempo para que o time tenha curiosidade, busque novas informações, novos métodos, porque assim você vai alavancar. Você não pode me matar, mas você também tem que alavancar. Mas até isso daí tem um objetivo. Exato. Sacou? Então é diferente de você colocar a Tem que tecnologia trazer algum frente. retorno. Exatamente. E tem que trazer o retorno até, nem que seja tipo, o retorno ser você manter uma cultura de experimentação, o retorno ser você melhorar o conhecimento daquela pessoa de time. Só que você está designando um pequeno pedaço de tempo para todo mundo fazer aquilo. Perfeito. E eu acho que isso passa também por a gente incentivar o nosso time a eles serem questionadores desde o momento que a demanda chega. Nesse ponto que o Gustavo comentou de como aprofundar qual é a necessidade, entender melhor o problema, porque a solução passa por nós, a gente não é só executor. Exato. Então, essa visão de qual é o melhor caminho, de se vale a pena aprofundar ou não, se a gente quer investir tanto tempo assim, ou se a gente precisa de uma solução mais rápida para a gente acompanhar o timing do negócio, isso tudo, a gente é capaz de responder por isso. Senão vira pastelaria, né? Não, até porque o papel da liderança de dados é manter essa estrutura técnica, esse stack técnico, né? Controlado, né? Porque senão daqui a pouco vira uma telha de retalhos, não? Colcha de retalhos. Gente, uma porrada de apertador de botão não tem mais espaço. Exatamente, não tem mesmo. Ainda mais agora a gente falou isso no podcast de IA lá atrás, né? Assim, cada vez o ChatGPT consegue fazer um código básico ali de N coisas. Beleza, vai fazer o melhor código. Eventualmente vai dar um monte de chabu. Mas assim, se seu papel tá sendo só apertar o botãozinho, o run,
tá errado. É. Você não tá Você pensando. provavelmente vai ser substituído. Exato, Você porque vai ser substituído pela IA. Ou pelo schedule, né? De Exatamente. tarefas, porra. Uma cron job. Falando ainda sobre essa questão de ser líder em dados, tá? Eu queria entender como é que vocês lidam com a pressão por resultado e a entrega de projetos de análise de dados. A gente falou aqui o tempo todo sobre dados, às vezes, né, a gente está falando de no mínimo 2 anos. A gente está falando isso, mas se a galera que está contratando a gente, montando um time de dados, tem a maturidade para conseguir pensar que em 2 anos você vai ter isso, eu não sei se é tão comum no mercado. Então eu queria entender como que vocês lidam com essa pressão no dia a dia de liderar um time de dados. Eu vou separar essa pressão em dois cenários. Pressão número 1, por essa entrega de resultados dentro desses prazos que muitas vezes são apertados, dentro de muitas solicitações que são feitas, dentro de muita estruturação que tem que ser feita. Como é que vocês conseguem lidar com esse tipo de estresse, realmente, de pressão, com o time para baixo e com os outros líderes para cima? Como é que é a relação de vocês com isso? Porque aí eu falo da outra pressão que rola aqui. Eu acho que essa pressão, ela vem não só da empresa, mas do próprio time, se ele for ambicioso, sabe? Tá. Em querer fazer entregas que façam diferença, assim, querer estar conectado com o negócio, ver o seu resultado ali, o resultado do seu trabalho impactando no negócio. Eu acho que o que a gente pode fazer é organizar o nosso tempo de forma estratégica também. Então, Boa. se tem uma parte muito grande do nosso tempo que precisa estar ali em projetos que eles mais estruturantes, que eles vão demorar mais tempo para trazer resultado, será que a gente não consegue deixar um pedacinho do nosso tempo para a gente fazer entregas mais rápidas, que já vão trazer impacto também, e assim a gente tenta dividir um pouco, sabe? Para trazer valor desde o início, para a gente se posicionar como uma área estratégica que está agregando ali na empresa, e em paralelo seguir ali com os projetos maiores e sempre também dando visibilidade de qual o status, onde que a gente está, o que a gente espera entregar. Mas acho que o máximo que der para a gente dividir entregas menores para trazer impacto o mais rápido possível e até ir testando o que a gente está entregando, colocando em prática, acho que ajuda bastante. Concordo super. Acho que tem esse pêndulo sempre, né? Tem hora, depende do momento. Tem horas que o pêndulo ele vai estar mais para entregas de curtíssimo prazo, porque precisamos correr, e tem horas que você vai conseguir focar mais em entregas de médio e longo prazo. Sobre a pressão em si, eu acho que é muito alinhamento. Muito alinhamento. Então, back to basics, né? O básico faz parte pra caralho. de novo, tanto bottom up quanto top down. Porque você precisa alinhar primeiro assim, beleza. Eu sou Raíra. Então, qual é o principal desafio desse momento para trás? É A, é B, é C, é D? Qual é o principal desafio? E eu preciso desdobrar isso pro time. E aí pode surgir, assim, 6 milhões de tarefas para fazer, normal. Só que aí você vai precisar falar assim, cara, então dentro disso aqui que eu tenho que atingir nesse momento, enquanto time de dados, como é que eu vou entender com você, que trabalha comigo, onde vai estar o seu foco? Onde vai estar o seu foco? Essa semana, ou essa quinzena. E aí você vai quebrando em testes menores para gerar valor mais rápido. Com certeza, o valor no longo prazo, o impacto no longo prazo, ele vai justificar o orçamento do seu próprio time. Mas o de curto prazo vai dando algum nível de sensibilidade ali para a galera que trabalha com você, do que ela está fazendo, por que ela está fazendo o que ela está fazendo e o que a gente está alcançando. E para as lideranças que contratam esse time também, né? Então, acho que é sempre um pêndulo. E aí é o que eu estava conversando com você hoje, acho que mais cedo, que a estrutura, ela tem que ser flexível, porque aí a estrutura do time vai entrar nessa brincadeira. Que time que eu tenho para atingir o objetivo que eu preciso agora? Não adianta. Desesperador é não ter backlog para gerir. É tipo assim, é ter um desafio desse tamanho com um time desse tamanho. Não faz sentido nenhum. A estrutura ela tem que ser flexível para acomodar o que está sendo necessário. Assim você consegue lidar melhor. Desculpa. Eu acho que esse ponto de flexibilidade é bem legal também, porque a gente tem inúmeras atividades muito diferentes para fazer, né? E aí a gente acaba exigindo do profissional de dados essa flexibilidade, acho que técnica, de conseguir atuar em diferentes demandas ao mesmo tempo, de acordo com a necessidade que cada projeto está te pedindo ali naquele momento,
Pode ser um momento que você esteja mais focado em dashboards, um momento que você esteja mais focado em teste AB, um momento que você esteja mais focado em estruturação de dados, em modelos estatísticos. Então, assim, tem uma infinidade de questões. E a própria flexibilidade do negócio, assim, porque diferentes temas podem estar acontecendo ali ao mesmo tempo no negócio. Você precisa aprofundar todos eles, né? Entregar valor em todas as frentes que tiverem ali na sua mão, principalmente com um time enxuto. Então, acho que esse ponto de flexibilidade é bem importante. Eu ainda tô no primeiro nível da pressão que eu falei, lembra? É Eu não verdade. tô ainda. Vou fazer mais uma pergunta nesse primeiro nível, para depois falar da segunda pressão, que eu acho que também é importante. Mas falando ainda dessa parte de lidar, e vocês bateram num ponto, as duas em conjunto, e aqui a gente falou um tempo atrás, que é sobre objetivo. Objetivo. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Vocês têm algum tipo de estratégia? Como é que vocês lidam com isso no dia a dia para fazer esse elemento de expectativas funcionar? E, de fato, ele não ser algo que a gente alinha, mas que depois a pessoa esquece, alinhou, mas não tem alinhamento. Como é que, de fato, rola isso na prática? Seja bottom-up ou top-down, como vocês estão falando, mas como é que, de fato, vocês conseguem fazer isso para que ninguém fique perdido, para que todo mundo consiga fazer um trabalho em conjunto e que ninguém precise ficar mudando? Porque quando a gente fala da nossa área em si, qualquer outras áreas em conjunto aí, a pior coisa que pode ter na vida de um profissional é você tá trabalhando numa parada, você tá na metade disso, alguém fala, mudou. Pô, mas a gente alinhou que eu ia fazer isso, entregar, eu ainda nem entreguei, ainda tá no prazo para entregar. Não, mas agora a gente tem outra importância, agora a gente tem outro objetivo, a gente tem outra... Toda hora vai mudando e fudeu. Você ficou 6 meses trabalhando, não fez porra nenhuma. Porque você não conseguiu concluir nada, que tudo era mais importante para ontem agora. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Boa. Eu acho que muitas empresas já trabalham nesse formato de squads, onde o time de dados ele está alocado ali dentro do time de negócio. Boa. Eu acho que isso ajuda muito nesse sentido. Só para deixar claro o que você está falando basicamente você tem um time de dados em squads separados. Então, tem uma squad de produto, tem uma pessoa aqui. Tem uma squad de usabilidade, tem uma pessoa aqui. Tem uma squad de marketing, tem uma pessoa aqui. Isso, a gente divide por temas de negócio e dentro de cada tema de negócio, cada frente, a gente tem times multidisciplinares ali. Design, engenharia, dados, marketing, enfim, o que fizer sentido conectar ali. Eu acho que isso garante um alinhamento dentro daquele contexto de negócio muito forte. Todo mundo que está ali dentro está super alinhado com quais são os objetivos, os prazos, as entregas, e o time de dados está caminhando junto nesse mesmo direcionamento. Então, a gente entende quais são os times que a gente precisa atuar. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Faz a pergunta para mim, de novo. Tá, eu estava falando sobre como é que você alinha o objetivo e deixa claro isso. Boa, lembrei. Boa. E aí, como a gente, como time de dados, estando ali dentro da estratégia de negócio, acho que tem um segundo ponto que a gente comentou, de a gente ser bem questionador conforme as coisas estão chegando pra gente, sabe? Então, assim, a gente precisa estruturar muito bem as demandas que a gente está recebendo, entender por que a gente tem que fazer aquilo, o que exatamente que a gente quer entregar, qual é o timing do negócio que a gente precisa obedecer, e ao máximo, acho que encurtar as entregas para não ter essa sensação do tipo, tô há muito tempo fazendo isso aqui e perdi o timing, porque o negócio virou, agora a gente está indo para outra direção e eu estava aqui mergulhado nisso e não consegui entregar, agregar o valor que eu queria, sabe? Então, acho que esse ponto da gente trabalhar com a metodologia ágil e a gente estar conectado no timing do próprio produto, do próprio negócio, eu acho que ajuda a gerenciar essas expectativas e a gente ser bem assertivo no que a gente está entregando. Legal. Concordo, acho que a estrutura ajuda muito aqui, quebrar entregas menores ajuda muito. Só que eu trabalho numa startup. Então as coisas... Então, por isso que, toda então, hora... as coisas, elas mudam. Eu acho que o principal aqui é você ser muito transparente com o seu time. Tipo assim, cara... Com o seu time e com também quem tá... Não, com todo mundo. Mas assim, principalmente para gerenciar a expectativa. Porque tem 2 pontos aqui da sua pergunta que eu peguei, assim. Como é que eu alinho a expectativa e como é que eu gerencio a expectativa. São 2 pontos diferentes. O alinhamento de expectativa, ele vem junto do performance review, na condução de one-on-ones semanais, em revisão daquelas expectativas de tempos em tempos, para garantir que a gente está alinhado em quais objetivos a gente quer atingir, mensurando, não mensurando. Então, expectativa é uma coisa. Agora, eventualmente, a estratégia da empresa muda. E assim, não tem o que fazer. Não, vamos seguir fazendo isso aqui, independente pra quê? Não faz sentido para a atual realidade.
né? A vida acontece, as coisas mudam. Faz parte. E faz parte, você tá dentro desse organismo vivo. E que bom, Gui. Eu gosto de trabalhar nessa ideia assim. Pô, muitas vezes é uma merda. Eu tenho certeza que é uma merda. É uma merda pra mim também chegar pra você e falar assim, cara, então, isso aqui vai Pausa parou. aí. É uma merda pra mim também, não tenha dúvida. Mas, por outro lado, é um organismo vivo. Então, você vai, você volta, você muda, você erra, você aprende, você itera. Pior coisa que tem pra mim, e aí a forma com que eu gosto de trabalhar, é estar num lugar mais engessado. Então, que você trabalha naquilo de novo. Eu prefiro errar 1000 vezes. Falar assim, cara, cancela essa porra toda, vamos começar tudo do zero. É a forma com que eu gosto de trabalhar. Então, eu acho que faz a parte do papel da liderança você provocar essa reflexão no seu time. Esse ambiente é pra você? Porque, cara, se você não gosta de mudar, se você não gosta, se tem aversão à mudança, aversão à ruptura, eventualmente esse desafio aqui não é pra você, porque você vai ser infeliz. Porque aí você vai projetar uma frustração que, infelizmente, eu não tenho controle. As coisas podem acontecer, podem mudar. Agora, obviamente, isso não dá. Não dá assim, tudo mudou, você não tá aqui na cadeira. Tipo assim, eu preciso falar assim, então, pra minha liderança, isso aqui vai mudar de novo? Não seria melhor a gente terminar assim, assim, assado? Então, é fazer um papel de negociação ali também. Tipo assim, pô, a gente já tá 90% pronto, por que a gente não termina? É Ao não invés aceitar de também mudar calado, tudo né? do nada. Exato. É conversar, é diálogo, né? Não é monólogo. Exato. Exatamente, porque os times de dados, eu acho que isso que vocês falaram as duas, é fundamental porque as demandas não podem só entrar para o time de dados. O time de dados Não é tem a padaria. obrigação, Não é padaria. não é fábrica de pastel, exatamente. Então, o porquê das coisas não é perguntado só do ponto de vista de negócio. Então, toda demanda que tem que entrar, e eu acho que esse alinhamento, e a gente vai continuar falando sobre alinhamento o tempo inteiro, porque esse é o principal tendão de Aquiles do mercado no geral. E é uma coisa básica, é isso que eu falo. Tipo, Exatamente. só desculpa te cortar, mas só para trazer adicional. A galera fala sobre data mesh, a galera fala sobre data lake, o alinhamento não é feito, meu irmão. Antes de você falar data mesh, data lake, faz essa porra funcionar e vai evoluindo. E minimamente não tá funcionando, né? Porque nesse caso, o feedback, pelo menos que a gente recebe, principalmente que a gente tá voltando agora no e-commerce Brasil, onde a gente teve o contato presencial com as pessoas. E o que a galera tá chorando não tá no gibi. Então, cara, para e pensa. O teu trabalho como liderança é justamente fazer esse alinhamento de expectativa com o seu stakeholder lá. Muito porque você entrou numa área onde que o cara te contratou espera que você seja questionador. Então, se você só aceita aquilo lá abaixo, tu não tá fazendo o mínimo do teu trabalho, que é entender o porquê das coisas, porque isso vai fazer com que você consiga otimizar custo, fazer com que você consiga entregar mais rápido, uma série de benefícios. E esse ponto que você trouxe de influência, a gente como time de dados pode influenciar até por os dados estarem com a gente para a gente justificar ou não as priorizações e despriorizações. Então, acho que quando a despriorização acontece, mas ela está contextualizada, a gente mesmo ajudou a levantar aquele dado e justificar que não vale a pena continuar investindo naquilo ali. Então, é mais fácil de todo mundo se sentir mais à vontade, menos frustrado com a despriorização. É isso em vários níveis, né? A gente tava brincando aqui em off sobre o podcast antigamente ser ao vivo e passou a ser gravado. E a gente falou, pô, é baseado em dados, sobre audiência e tal. Então, o time adorava fazer ao vivo. O time Eu de não conteúdo. gostava, não. Eu não gostava da Luciana, mas era trabalho. Eu não vou enviesar o negócio baseado só na nossa opinião, né? Então, se dava resultado, show. Mas vamos analisar se dá resultado? Então a gente olha, pô, o time é revoltado que a gente parou de fazer YouTube. Mas porra, não funciona. Podcast dá muito mais resultado que o YouTube. Vamos passar só a fazer shorts. A gente conseguiu crescer não sei quantos mil inscritos no YouTube sem ter que parar, fazer um vídeo de 10 minutos. Só com shorts, vídeo de 1 minuto. Então por que eu vou parar meu tempo investido, o tempo investido do meu time, pra fazer uma merda dessa que não dá resultado? Porque é legal? Porra, né? Vamos ser adultinho. Nem tudo que a gente quer, que é legal, a gente vai fazer, né? Perfeito. Só um exemplo básico, né? Nem o estratosférico, pra mostrar pra galera como dá pra fazer isso. Total. Assim, é a vida, né, gente? A vida Exato, a gente não vamos tem ter adultinho. controle, né? A gente não tem controle nem da nossa vida. Não tem controle das Exato. coisas. Então, Enquanto tem backlog, você tem emprego. É isso. E ó, conectando ao segundo nível de pressão agora, que não é mais sobre resultado, mas sobre time. E aí eu queria falar justamente sobre isso. A gente fala muito, né? A gente ouve muito no mercado
o mal da carreira em Y, não é que se fala. Que é ou você vai conseguir Agora crescer. é a carreira em T agora. Não, T é outra. Mas a carreira Y é sobre hierarquia. A carreira T é sobre conhecimento. Entendi. A carreira em Y é sobre você crescer a sua habilidade de conhecimento a ponto de você ser especialista técnico daquela coisa em específico. E o outro lado é você crescer sua habilidade de gestão de pessoas para você ser uma diretora, uma gestora e tudo mais. A gente tá falando de vocês duas serem técnicas, por exemplo, e ocupando o cargo de liderança. E a gente tem no outro lado, em vários momentos, pessoas que talvez saibam menos, mas sabem gerir pessoas. E eu queria falar justamente sobre isso. Como é que é a pressão de gerir pessoas, meu irmão? Porque assim, todo mundo aqui é casado, concorda? Uhum. Concorda? Ter um relacionamento A2 já é difícil pra caralho. Gerir 15 cabeças abaixo de pessoas diferentes, com histórias diferentes, com habilidades diferentes, com pontos de vista diferentes, com pensamentos diferentes, opiniões diferentes. É difícil pra caralho. Não é fácil. Eu queria entender como vocês lidam com a pressão de gerir pessoas e, consequentemente, o que vocês entendem que essa prática que falam do mercado, eu discordo um pouco, que se você quiser ser técnico, você vai estudar e ser especialista técnico, e aí tem um teto para isso. Ou você vai aprender a habilidade de gerir pessoas e você vai ter um outro nível aí de conhecimento e outro nível também de hierarquia, salários, é o que falam, né? Eu discordo um pouco, mas do meu ponto depois. Eu nem acho que tem teto em nada. Boa. Não Já deveria. começa. Então. Esse é meu ponto também. Mas enfim, eu vou fazer uma distinção aqui entre gerir pessoas sendo liderança direta e gerir pessoas sendo liderança indireta. Boa, Que é tendo mais uma camada de gestão boa. abaixo de Tipo, você. você ser gestora e Head ter uma tem coordenadora. Isso. Tá. Quando você está trabalhando com o seu time diretamente no dia a dia, hoje eu acho mais fácil. Porque você tá ali com o time, você tá vendo. Mas isso você precisa ter um olhar atento, você tá acompanhando aquelas pessoas ali todo dia, você tá vendo o que tá acontecendo. Então você tem um papel ali voltando no ponto anterior, de gerir a expectativa e você tá vendo aquilo ali acontecendo no dia a dia e você vai calibrando o seu time de acordo com aquilo. Quando você é liderança indireta, para mim, e talvez porque esteja há menos tempo nessa posição também, é bem desafiador. Porque aí você tá liderando uma pessoa que tá liderando 15 outras pessoas. E que a sua mensagem final, ela tem que cascatear. Não Você só... não é o porta-voz da sua mensagem. Exato. E até esse olhar, né? Eu trabalho remotamente. Então é diferente de eu encontrar você e falar assim, pô, Carol, notei que hoje você não tá tão bem. Tá acontecendo alguma coisa? No remoto, na liderança indireta, se a gente não for provocativo desses momentos, eu não vou ver a pessoa. Concordo. Esqueça tudo. Vai passar 6 meses, se eu não chamar uma reunião, não vai acontecer. A gente tá há 9 anos de home office, a mesma coisa. Tem gente, logicamente, que não é da minha área em específico, eu realmente não vou lidar direto. Mas da minha área, se eu não chamar, se eu não conversar, se eu não trouxer, eu capaz de eu nunca ver. Porque só vou ver na festa de final de ano da empresa, na confraternização. Exato. Fora Então, eu isso. acho que, assim, é muito desafiador, porque cada pessoa, como nossos maridos, esposas, etc e tal, tem suas ambições, tem suas expectativas, tem suas frustrações, tem as suas experiências, levam a uma tomada de conclusão, que não necessariamente é aquela que você gostaria, aí você tem que gerenciar, tem que conversar. Então, diálogo, transparência e, nesse caso, recorrência na interação, né? Recorrência na interação é muito importante. Você não pode ser distante do seu time, sendo direto ou indireto, porque senão você vai perdendo, as pessoas vão se sentindo cada vez menos à vontade de contar pra você hoje. Seja os problemas pessoais, profissionais, porque isso também influencia Sim, no no dia a profissional. dia, lógico. Relacionamento é Falar. uma plantinha que você tem que regar todos os dias. Não, e que falar, fofo. é muito fofo, né? E falar que o pessoal é diferente do profissional é uma bustagem fodida. Exato. Pô, se eu estiver triste hoje, eu vou estar triste no trabalho, pô. Eu não visto uma carapuça e falo, pronto, agora estou feliz, apertei o botão modo trabalho. Eu não sou um produto. Acho que transparência é, sim, se não o maior, um dos maiores pilares Legal. da construção de uma liderança. Você fala assim, caralho, sua expectativa é essa? Você tem que ter peito pra falar assim, não tenho desafio que atenda a sua expectativa. E aí? Perfeito. E eu acho que tem muito esse papel nosso de criar esse ambiente seguro, né? De não só a gente ser transparente com o time, mas o time se sentir à vontade para ser transparente com a gente.
Porque é isso, né? Tipo, as pessoas têm problemas, têm percepções, têm feedbacks para trazer, que é importante que eles tragam pra gente Perfeito. construir juntos, né? Um ambiente cada vez melhor. E sobre o outro lado ali que a gente falou dessa hierarquia Y aí, o que vocês enxergam nisso? E, de novo, assim, acho que quando você pega uma pessoa que talvez saiba lidar mais com pessoas, e ela não é tão técnica, ela precisa, no mínimo, ter um conhecimento base e saber ouvir as pessoas e saber fazer perguntas inteligentes. Se ela não fizer isso, vai dar merda. E quando você pega o outro lado, de pessoas muito técnicas, em sua maioria, tem muita gente técnica, e eu não falo nem por mim, falo pelo que eu converso com as pessoas, que o desejo da pessoa é não precisar se comunicar com todo mundo. É se eu vou me comunicar, eu vou me comunicar na demanda, sabe? Eu escrevo aqui o negócio, vambora, eu não quero ter call, eu não quero ter daily, eu não quero ter weekly, eu não quero falar com ninguém, porra. Me deixa aqui botar um fonezinho no ouvido, apertar a minha música e fazer o que eu tenho que fazer. Então, você tem um choque aqui, né? Uhum. Como é que vocês entendem essa hierarquia para ser líder hoje? Porque para mim é um misto dos dois, porra. Então, a pessoa que é muito técnica tem que entender de pessoas e ela melhorar isso, e a pessoa que entende de pessoas tem que ser o conhecimento base técnico. Não tem um ou outro para mim nesse cargo aqui. E o mercado Y fala que é um ou outro. E eu discordo, eu queria a opinião de vocês. Eu acho que tem espaço Pros dois. pros dois, porque eu, particularmente, né, eu me cobro ser uma gestora técnica, mas com o tempo eu aprendi que eu não vou conseguir ser tão técnica quanto eu gostaria, porque eu não tô ali no dia a dia codando e analisando na porra, intenção, né? E se você tivesse que ser o oráculo do bagulho, Exatamente. tem uma coisa errada, tu tem que contratar gente mais inteligente que É, você, porque é justamente pra melhorar o teu dia a dia, sim. não pra te dar mais trabalho, É. porra. Não, e a gente não vai conseguir estar em todos os lugares ao mesmo tempo, em todas as Exato. reuniões. Então, a gente tem que empoderar o time e é isso. Mas eu acho que tem espaço, assim. Eu acho que o líder de pessoas, que ele também é técnico, eu acho legal, né? Que tem essa referência. O time tem essa referência nele também. Acho que a pessoa que é técnica e não quer ser gestor. Eu acho que cada vez mais essa carreira vai crescer a ponto de não ter um teto, porque isso com certeza desmotiva a galera de seguir por esse caminho, mas é o perfil da pessoa, sabe? Então, acho que tem que ter espaço e cada vez mais acho que isso está se desenvolvendo, assim, tem muitas coisas técnicas muito críticas, assim, sabe? De muita responsabilidade, muita profundidade, que justifica um especialista ganhando o salário de um diretor, sabe? Tipo, ele ser um líder técnico ali da Aí galera. ele sim é o oráculo, né? Uhum, Porque as pessoas vão exatamente. recorrer a ele, a ela, pra poder falar as coisas Sim. ali. Realmente é o oráculo daquele conhecimento, né? Sim. E a pessoa que tem mais a parte de gestão de pessoas e não tem tanto técnico, eu acho que também tem um lugar para ela num time que o time em si roda muito bem tecnicamente e ele conta com esse gestor de pessoas de forma realmente ali mais do direcionamento de negócio, das priorizações, do desenvolvimento da equipe. Então, eu acho que é muito da gente entender, assim, das áreas que você tem na empresa, dos times que você quer construir, qual é o perfil profissional que encaixa em cada uma das necessidades ali. Perfeito. Eu acho que um ponto que eu adicionaria aqui é, eu não vejo uma pessoa especialista, sênior, sem ela ter a capacidade de trabalhar com pessoas. Até mesmo Porque pra se ela eu tenho replicar uma mais gente, né? pessoa que tem um conhecimento assim, o Eu top, quero que ela replique eu pra todo quero que mundo. ela ensine o restante do time. Exatamente isso que eu ia falar. Porque senão ela não é, pra mim, não é considerada. Exato. Eu já tive essa discussão N vezes com N pessoas do meu time, de outros times. Eu não considero uma pessoa sênior se ela não tem capacidade de influenciar Exato, pessoas. exatamente. Essa Não, descrição, né? E, inclusive, ensinar as pessoas. Então, se você é um júnior e tem um sênior na Exato. tua equipe, esse sênior assume as buchas, mas não te explica por que tá com bucha e qual é o ponto de evoluir, você não é sênior. Ah, Raíra, mas eu quero ser mais sênior. Mas assim, você precisa conseguir traduzir, transmitir conhecimento. Você não vai ser líder. Você não vai conduzir o one-on-one, você não vai fazer performance review, você não vai ter que gerir a expectativa, a frustração do outro. Mas você precisa trabalhar com pessoas, independente de qual lado da carreira do Y1, do Y2. Não, tem um ponto. Pra mim, comunicação no geral, trabalhar com pessoas, principalmente para a área de dados, não é soft skill. Não, É hard skill. Porque se o cara não sabe se comunicar, ele além de não conseguir trabalhar com outras pessoas, ele não vai conseguir transmitir não aquilo consegui nem saber que ele o tem os que outros tão pedindo. apresentar. Então, Não nesse consegui caso... nem entender o que os outros estão pedindo. Exatamente.
Porque o E cara nem tem uma trazer os dificuldade tão... insights. Meio trazer os né? insights. E Então, nem existe trazer os essa. insights. Exato. Vamos supor que eu seja uma pessoa só técnica, que não vou extrair insight, eu vou só criar a estrutura. Se eu não entender o que você tá falando, se eu não entender o contexto que você tá pedindo, se eu não te fizer perguntas pra poder, eu, em cima das perguntas que eu tô fazendo, eu entender melhor e estruturar pra você, você reclamar que o negócio tá ruim, eu falo, mas você não me explicou. Mas você tem que entender, porra. Cabe a você também fazer as perguntas pra desenvolver e extrair daquela pessoa, Uhum. porque, pô, e o nosso trabalho como consultoria é fodamente isso. As pessoas chegam pra gente e falam assim, eu sei que tá errado. Então, baseado no que você sabe que tá errado? Porque o dado não tá batendo. Não tá batendo com o quê? Ah, porque eu olho o dado aqui que não bate com aquilo lá. Mas não é pra bater. Ah, mas por que não é pra bater? Tipo, se eu não fizer a pergunta, tá, o dado não tá batendo. Tá bom, eu vou dar uma analisada em tudo aqui e te devolvo. Pô, no fim, o dado não vai bater porque são dados totalmente diferentes, estruturas diferentes, Uhum. plataformas diferentes. Não vai bater. Mas se eu não souber fazer perguntas, eu vou parar e ficar 6 horas investigando tudo pra no final saber que a pessoa tava comparando laranja com Só que banana. aí tu tá indo pra uma habilidade que é de fazer pergunta. Eu tô falando num ponto antes ainda. É do cara se comunicar, sabe? É o cara entrar numa reunião e ter, tipo, uma predisposição a, pô, se comunicar mostrando a cara, mostrando Boa. sentimento em cima da comunicação, Empatia, principalmente, né? empatia. Porque, nesse caso, não é soft skill, comunicação no geral para quem trabalha com dados. É o cara saber entender, com certeza, Uhum. e saber fazer as perguntas, é uma habilidade crucial, mas ainda assim é o cara saber transmitir, sabe? E assim, e a gente trabalha com uma galera de dados que normalmente, principalmente na área de tecnologia no geral, a gente está passando por cenários de desafios, principalmente para lideranças, que é você trabalhar com a galera da geração Z, que o cara sequer quer agora usar o áudio. Que é só O cara quer escrever. só por texto. Então, acho que essa habilidade de comunicação, e inclusive vocês falaram um ponto sobre comunicação, ela não é só comunicação em voz, tá? É em Uhum. texto também. Texto. Eu não sei quem é que fala isso, mas tem um cara muito grande que fala que ele não transforma uma pessoa em sênior se ela não consegue escrever e descrever algo, uma situação, com a capacidade de língua portuguesa do cara. Então tem tudo isso envolvido, e a comunicação nesse caso é crucial pra mim, para um cara não ser sênior, né? Vai ser contratado. Uhum. Às vezes você vai. E é muito engraçado isso, porque às vezes você vai conversar com a pessoa, com áudio e vídeo, você fala, nossa, pessoa, totalmente diferente do que eu imaginava. Aí você vai ver o texto da pessoa é super agressiva e direta. Você vai conversar, ela é muito fofa. Só que ela não consegue transmitir isso ali na escrita. Porque ela olha aquilo como check, eu fiz. Sabe? Tem Exatamente. uma pergunta aqui, deixa eu dar check, fiz, vamos pra próxima. Mas ela tem que entender que ela é responsável pelo também que a outra pessoa entende. Do que ela fala. Essa máxima de que você é responsável só pelo que você fala com dados não funciona. Você é responsável pelo que o cara interpreta também. E tem um ponto só a mais disso tudo aqui, queria a opinião de vocês, sobre essa parte de liderança ainda assim, pra gente depois ir pros finalmente, por incrível que pareça. Mas a gente, quando assistiu uma palestra do Obama, que é aquele momento que... Gabriel, prepara pro corte aí, tá, Miles? Prepara pro corte. Quando eu palestrei com o Obama no Vetex Day... Não consigo sustentar nem um minuto pra ele cortar, né? Mas não, quando a gente assistiu a palestra do Obama, o Obama falava o seguinte, olha, eu tenho ministros ali, pessoas, secretários ali, que são infinitamente melhores que eu. E eu não vou ter a menor condição de debater com ele o que ele tem que fazer. A minha pergunta é, por que não? Porque sim. E eu, como líder, tenho que ser a pessoa que faz as perguntas inteligentes e tira aquela pessoa do ócio. Pra ela falar o que é possível e não por quê. Se você contrata pessoas menos capazes que você vai ter que não só fazer pergunta, mas mostrar o caminho. Agora, quando você contrata pessoas ou você empodera pessoas, você desenvolve pessoas para serem tão competentes quanto ou melhor que você, muitas vezes o líder olha e fala assim, pô, mas eu não sei fazer isso. Mas talvez não seja sua obrigação. Porque o fato de você saber fazer a pergunta, lidar e se comunicar com aquela pessoa é algo que essa aqui ainda não sabe, ainda não se desenvolveu. E ela só tá nesse nível porque você está extraindo dela o melhor, fazendo as perguntas e fazendo ela sair da inércia ali. Vocês concordam com isso? E a entrega do time é de todo Evolui, mundo, né? Exato. É o time como um todo. É time, né? Não Uhum. eu keep. É. Ainda, né? Eu sei que deve ter uma galera aqui que é o keep ainda, mas... Total. Mas eu acho que assim, é muito importante a gente entender que enquanto liderança, a gente é responsável também pela pluralidade do nosso time. Então, pensar em tudo, desde a capacidade técnica à diversidade, você ter visões distintas daquilo que da sua vivência de mundo, da sua bolha, porque é isso que vai te provocar, né? Exato. E eu acho que rola esse momento, assim, vendo a Carol aqui, eu fico muito feliz de estar dividindo um momento com uma outra mulher, assim. Eu fui ter a primeira liderança feminina da minha carreira há, sei lá, 2 anos atrás. Eu tenho mais de 10 anos fazendo
Então, assim, é bizarro. A gente precisa entender que é nosso papel enquanto liderança focar na pluralidade de ideias que a gente está recebendo e montando ali. Agora, eu acho que tem esse momento que a Carol falou do desapego, que é uma dorzinha, né? Quando a gente sai do difícil. técnico e vai pra liderança, a gente fala assim, difícil. ai meu Deus, eu tô vendo as coisas andando e será que eu tô andando? Será que eu deveria estar programando? Será que eu deveria estar separando tempo pra fazer isso? Será que eu deveria estar lendo o Bem-vindo à minha vida. artigo mais top do archive do dia? Será que eu tô fazendo isso com... Será que eu deveria estar fazendo isso? E acho que é um momento que é desafiador na vida de quem tá liderando, pelo menos foi na minha, Essa troca de chave, né? que é entender que você tá se desenvolvendo, você tá desenvolvendo outras habilidades, você tá desenvolvendo outros aspectos que também são importantes, mas que certamente vão afastando a gente do codar, do programar, do... E aí a gente vai eventualmente receber questionamentos. Acho que enquanto mulher a gente recebe ainda mais questionamento. Porra, mas você não programa mais? Você não coda, você não fez, você não botou, não fez o deploy da parada você? E, cara, eu acho que tem que ter um jogo de cintura ali pra lidar com essa situação, porque, assim, ou esse é o meu papel, ou esse não é o meu papel. Perfeito. Mas eu acho que tem a nossa percepção também de que a gente não tá mais, assim, evoluindo o time nesse lugar técnico, mas a gente tá evoluindo o time em vários outros aspectos que a gente, como liderança, só a gente consegue fazer, né? Que é Não, e trazer dependendo- esses E tem um direcionamentos. ponto que, dependendo da provocação que você faz, você evolui Você ele tá evoluindo tecnicamente também, também. Exato. Tem uma Exatamente. frase Você tá que, evoluindo. assim, me desculpe meu francês, que É. fudeu a estrutura do mercado como um todo. Que é quem sabe faz, quem não sabe ensina. Ensinar é difícil pra caralho, irmão. É mais difícil que É fazer, mais eu acho. difícil do que fazer. Pô, Porque não é só E você tu acha que a pessoa sabe fazer porque botaram um cartucho de Exatamente, Matrix? exatamente. Então, É porque assim, ela leu em algum lugar, viu em algum lugar, Uhum, aplicou em algum lugar. uhum. Pô, então acho que isso- é sobre esses pontos, sabe? É você estar numa situação onde você não tá se afastando diretamente. Eu acho que é pelo contrário, né? Eu costumo dizer que, tipo, pô, os moleques que fizeram, meus meninos que fizeram essa parada, tipo, dá muito mais vontade, porque Uhum. no final das contas, tu tá regendo uma orquestra, É. sabe? Então, assim, ó, tu levanta um pouquinho mais aqui, levanta um pouquinho mais ali, e o objetivo final é o que é importante. É, Então, e no final das contas, o final de semana serve pra você poder programar em projeto que o time tá fazendo no trabalho. Então, assim, eu sento e tento reservar esses momentos para eu poder buscar outras tecnologias também. Mas, pô, no meu Sim. final de semana, no meu Sim. lazer, fazendo outra coisa que eu queira. É um exemplo claro que aconteceu recentemente com a gente aqui. O Google Optimize, ferramenta que a gente usa para teste AB em clientes e até interno, vai morrer. Setembro. Uhum. Beleza. Qual ferramenta a gente vai usar? Perguntaram para mim, falei, sou eu que vou responder isso não. Ó, você tem o líder do time de tecnologia, que é o Phil, sei qual que eles a líder do time de business, que é a Mafê. É o Phil que ajuda a implementar, é a Mafê que gera hipótese. Vocês me tragam qual é a melhor. Tragam Sou pra eu. gente aí qual que aí a gente vai Quando a bater o gente martelo. fizer a reunião, Exato. vocês me trazendo qual é a melhor, eu posso trazer umas perguntas para vocês que talvez vocês não tenham respostas, que isso vai orientar a gente para um próximo papo ou para uma outra reunião. Mas beleza, vamos seguir dessa forma. E lá, a única coisa que eu fiz foi fazer perguntas que eles responderam. Eu falei, então, qual a decisão final? A eles. Ferramenta tal. Falei, ó, agora eu vou usar o meu networking que eu tenho no contato do LinkedIn, o CEO desta ferramenta, Uhum. para abrir a porta com ele, para vocês fazerem a reunião. E Uhum. vocês vão fazer a reunião. Depois vem pra gente ver a conta que tem que pagar. Não sou eu, pô. Mas, e ao mesmo tempo, a gente às vezes não tem esse. Acho que é uma estrutura de liderança, conforme o tempo a gente vai passando. Porque eu tenho certeza que em mim, um tempo atrás, ia ligar assim: não, calma aí. É que eu não vou ser a pessoa que escolhe a ferramenta. Aham. Pô, eu sou autoridade aqui dentro. As pessoas falam que eu sou referência fora. Na hora de decidir, eu não sou eu que decido? Pô, mas é você que trouxe pessoas tão aptas ou melhores que você que desenvolveu essas pessoas para hoje estar com esse conhecimento e tomar essa decisão. Pô, isso é do caralho. E olha o quanto é potente pro seu time Exato. se perceber nesse lugar do tipo, o Exato. Gustavo passou essa responsa pra gente e a Exatamente. gente decidiu. Exato. Tem até um ponto aqui que dentro do time de tecnologia da MB, eles têm um indicador que mede o empoderamento deles. Sabe qual é?
é o tanto de dias que eles não precisam de mim. Sabe aqueles alertas Uhum. que tem? Estamos tantos dias sem acidente? Aham. Eu sou o acidente. Então, Aham. eles têm uma quantidade de dias que eles estão sem precisar do meu conhecimento e que, assim, a gente tá esse ano ultrapassando todos os recordes. Essa coisa, assim, Uhum. se eu falar que eu trabalhei com times de tecnologia mais do que uma semana, eu acho que eu ainda tô jogando muito pra baixo. Essa E coisa. acho que isso conecta, Muito só pra pra cima, quer dizer. exemplificar pra galera mesmo aqui. Isso conecta o que vocês falaram. Por exemplo, Carol falou, pô, será que eu não tô desenvolvendo tecnicamente aquela pessoa? A gente tá, porque se eu consigo descobrir o obstáculo que essa pessoa tem, eu consigo descobrir como eu ajudo ela a resolver, um exemplo claro, a gente via que nossos times de business intelligence, business analytics e o time de tecnologia tinham problemas de comunicação entre si e com o cliente. Beleza, eu me acho um bom comunicador, mas eu fiz curso de oratória para isso. Uhum. Por que não contratar uma imersão de oratória para o time de 3 meses também, para que o time desenvolva? E aí, Perfeito. cabe também a mim como líder, agora, exercer a cobrança em cima disso. Olha só, você fez o curso. Cadê você estudando antes da reunião? Cadê você lendo as técnicas de oratória antes de falar com a pessoa? Cadê você investindo 5 minutos do seu tempo para pegar todas as técnicas, relembrar e entrar na reunião já usando isso daqui? Eu faço, por que você não vai fazer? Uhum. E você está desenvolvendo? Desculpa, perdão, fala. Não, eu ia falar que, assim, a gente tem que normalizar também o errar, gente. Errar Exato. faz parte. O desenvolvimento, a gente aprendeu a andar como? Caindo várias vezes. Pode Então, a gente tem que dar autonomia para que erre e para que E aprenda. entenda. E, tipo assim, senão a gente não E aprenda. essa pessoa vai crescer nunca. Senão Você todo tem que mundo ter- senão estaria todo mundo andando de Gatinho, rodinha na moto. Você tem que ter um desapego de si, sabe? Deixar seu ego de lado. Exato. E, tipo assim, é pro outro, é o outro. Você quer ver o Perfeito. outro correr, o outro Perfeito. vendo, o outro crescendo. Perfeito. E é muito melhor que liderar é exatamente isso. É você não. Você vai se vangloriar em cima do que o cara tá fazendo. Isso É, é você muito ficar maneiro. feliz com Esse isso, na desprendimento, tá ligado? E eu acho que tem esse ponto também de essa parte de soft skills que a gente falou, a gente como líder consegue influenciar muito nisso, né? Exato. Porque a gente conhece a pessoa, então a gente identifica as qualidades e os pontos de desenvolvimento e a gente pode influenciar a pessoa a ela se autoconhecer, a ela se desenvolver nos pontos e nas principais habilidades que ela ainda precisa desenvolver para crescer profissionalmente. Então acho que tem Perfeito. muito esse papel nosso também. Pra gente finalizar esse papo maravilhoso que passou assim, né? Deu pra sentir. A pergunta agora de $1 milhão final aqui é: quais são as principais competências e habilidades que um líder de um time tem que olhar para o seu time? Então, eu como líder tenho habilidades que eu tenho que, ao contratar para formar o meu time, que habilidades eu olho? Então, vocês são líderes. Vocês vão contratar alguém. Tem habilidades técnicas e habilidades comportamentais. A gente falou muito aqui. Que habilidades são essas que vocês olham para falar, pô, beleza, essa pessoa faz sentido para mim, essa pessoa faz sentido para mim. Que habilidades são essas? Ai, É um gente. deixa que eu Ai, que deixo. tá nervoso, ligado? né? É, falei que isso aqui era terapia. Nossa, terapia minha do Luciano. A gente traz a galera para debater de temas que façam a gente evoluir. Isso é um puta ultra learning aqui, sacou? Da parte técnica, assim, eu acho que, como a gente já falou, né? Acho que depende muito do tipo de projeto, de que momento a sua empresa tá com relação à estruturação de dados. Porque você pode estar mais focado em estruturação, aí você está ali no topo, no começo do pipeline de dados, então você vai procurar pessoas com viés mais ali de engenharia de dados. Você pode querer fortalecer a sua área mais de analytics, então você vai procurar pessoas que sejam mais focadas nessa parte analítica, que tenham essa capacidade, que tenham experiência com aquele negócio, capacidade de storytelling, enfim. Se você está mais focado ali em modelos, você vai precisar de pessoas com uma bagagem estatística mais forte, com alguma experiência em machine learning. Então, acho que a parte técnica depende muito de que momento você está e que tipo de equipe você está precisando montar ali naquele momento. Da parte mais de pessoal, né, e características e soft skills, eu acho que a gente tem que encontrar pessoas que elas sejam curiosas, que elas sejam ambiciosas, que elas sejam inquietas, porque a gente está ali o tempo todo investigando. Então, a gente está procurando oportunidades, a gente está procurando respostas nos dados que ninguém viu e que não tá fácil de ver, sabe? Então, eu acho que a gente ter pessoas que sejam bem questionadoras, que sejam
bem inquietas, assim, que procurem fazer perguntas não óbvias, que queiram responder problemas complexos. Eu acho que isso traz um potencial muito forte para a área. Legal. Né, concordo 200%, e ainda mais quando a gente tá falando de técnica, a gente tá falando de depende de nível de senioridade, de interesse aqui, né? Se é uma pessoa júnior, é uma pessoa plena, uma pessoa sênior. Mas acho que no limite vai passar por saber programar, seja lá o que for, a depender da stack para o que se tiver, Analytics Engineer, engenheiro de dados, Data Science. E, no mínimo, estatística descritiva. Média, saber o que é média, saber o que é mediana, saber o que é desvio padrão. Que isso você vai ter, controle de qualidade você vai ter na engenharia, a ciência. Então, no mínimo, vai passar por isso, certamente. Aí, ó, uma dica extra, manda a galera ouvir nosso podcast, que tem podcast estatística, que também pra quem odeia número. Tem Olha podcast aí. de tudo, você viu, né? Porque a gente vai pegando as habilidades que a gente quer, vai entrevistando a galera boa, igual vocês, e depois mandando pro time. Olha aí, resolvemos aquele problema, hein? De estudar sobre isso. Pergunta 3 no podcast 6. Lembra aquele Que problema que vai- vocês tinham da estatística, ó? Então 1h30, estuda aí. E a gente tá assim, já tá no. Esse daqui eu nem sei, deve ser o, sei lá, 150. Caramba. Ah lá. A gente tá com bastante podcast. E aí, habilidades pessoais, acho que a Carol trouxe perfeito, assim, a inquietude, a curiosidade, adicionaria o pensamento crítico. Se não tem pensamento crítico, se não me pergunta o porquê que tá fazendo, eu já fico meio assim, mas por que você vai fazer isso, então? O que você acha que eu tô te pedindo Só pra porque eu fazer tô isso? mandando? Tipo, porque você precisa que a pessoa troque. Uma coisa que eu gosto muito de reforçar é assim, graças a Deus, eu não sou dona da verdade, gente. Eu posso estar pedindo uma besteira tremenda. Então me provoquem, fala assim, cara, Raíra, acho que você tá errada pra caraca. Raíra, você quer ver a frase matadora que eu uso com todos os times? Eles sabem, o Jaque, Gabriel, eles sabem, eu uso com todos os times da empresa. Eu falo, você concorda? Se a pessoa assim fala, se você concordar comigo sem me questionar, e essa porra der merda depois, Tamo junto no tamo barquinho. junto no barquinho. Exato, tem assim como a gente tá certeza? toda vez, Você pô. tem certeza? Aí quando eu faço assim, você tem certeza? Não, peraí. Aí às vezes você ainda quer dar uma ponderação, uma conversa. Pô, não é porque eu tô falando que é pra fazer, é uma conversa. Na verdade, a gente usa os dados pra provar que a gente tá errado, né? Exato. Se eu soubesse que tava tudo certo, Só implementar. só implementava e foda-se. E por fim, assim, o que eu adicionaria, eu acho muito importante as pessoas verem, é qual é a cultura da empresa que elas estão trabalhando ou buscando Pô. trabalhar. Porque isso é uma coisa que a gente, enquanto liderança, seja de dados, seja sem dados, dentro do nosso contexto, a gente busca pessoas alinhadas culturalmente Boa. com os valores do lugar que a gente trabalha. Boa. Então, por exemplo, eu busco pessoas muito transparentes, porque eu gosto de ter uma relação, para além de eu gostar de uma relação super transparente, é um valor da empresa que eu trabalho. A Tribe preza muito pela transparência, pela comunicação, pela confiança genuína. Lá, 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 lá. Então, eu acho super importante você se identificar. A gente, às vezes, faz um esforço para caber em coisas que nem fazem sentido, sabe? Eu vejo pessoas em times que eu fico assim, cara, você quer ser a pessoa mais técnica e ser fechada num casulo? Você tem que estar em outro perfil de empresa. Beleza, você quer ser assim. Não Tem tem espaço problema, para é. isso no mercado. Não é nessa, talvez seja em outra. Então, eu acho muito importante a gente provocar essa reflexão desde a contratação até quando a pessoa tá lá no dia a dia, vivendo o dia a dia da empresa. Pra gente finalizar, última coisa agora. Vocês têm algum tipo de conteúdo que vocês indicam para líderes que querem estudar mais sobre isso, compreender, ou pessoa que está almejando estar lá? Algum tipo de conteúdo que vocês consomem? Newsletter, livro, vídeo, TED Talks? Fique à vontade para compartilhar aqui, que eu sei que vai ajudar muita Pô, gente. até uma inspiração, pô. Eu É. acho maneiro o líder da empresa Pô, e tal. vou sei lá. acompanhar o que as pessoas falam no LinkedIn. A Cassie Kozorkov, do Google, Pô, monstra. sigo ela no Instagram até. Monstra, ela tem um TED Talk maravilhoso, inclusive. E ela no Web Summit também foi. Palestra Sim. dela, vale assistir, viu, E ó, gente? dica pra galera, ela tem uns 2.000 seguidores só no Instagram. Segue, já dá alô nela no direct, ela responde. Monstra. É a dica. Tem alguns livros que eu gosto muito. Eu fiz o curso de comunicação não violenta, então Legal. eu recomendo o curso CNV. de comunicação não violenta. Acho que ajuda muito em todos os níveis de relação da sua vida, é você trabalhar ali a escuta ativa. Tem livro também sobre isso. Qual? Designing Your Work Life, eu acho que é um bom livro. Legal.
sei, vai falando aí, Carol, eu vou pensando em outros. Eu lembrei de um livro que é muito bom também, chama Hábitos Atômicos. Pô, tô ligado. Tá Esse na minha livro é lista pra ler. muito bom, muito bom. E eu acho que cabe pra tudo na vida, mas a gente, quando pensa em liderança também, super encaixa. E eu acho que tem um ponto, assim, que a gente... É o nosso autoconhecimento, né? Tipo, a gente identificar quais são os nossos gaps, quais são as habilidades que a gente ainda quer desenvolver. Hoje em dia tem muito curso acessível pra gente focar em comunicação não violenta, em ambiente seguro, em gestão de tempo, técnicas de negociação. Então, tem uma série de pontos que, individualmente, cada líder precisa se desenvolver. Eu acho que é importante a gente ter esse autoconhecimento e a gente correr atrás de recursos pra gente se Boa. aprimorar, né? Sabe onde tem um treinamento de oratória para profissional de dados? Num podcast, sacanagem. Lá no Métricas Voice Prime tem link aí pra vocês. Métricas Voice Prime. E cuidado que a gente vai aumentar o preço. A gente trouxe o Né Leão, que já teve um podcast com a gente aqui, nosso professor de oratória, e a gente desenvolveu com ele um curso de oratória para profissional de analytics. Porra, maneiríssimo. É o Prime pensando sempre em vocês. Arrasaram. Líderes e liderantes. Luciano, aprendemos para cacete aqui, hein? Mais uma, né? Se a galera aprende assim no podcast, hein? Pô, imagina no Porra, curso. botar na prática aqui agora tudo isso, tá maluco? Eu vou botar, já anotei as coisas aqui. Ó, Pra tem aprender. mais uma que eu não posso Boa. deixar de falar, que é o Radical Candor. Que é pra quem tem medo de dar feedback. Gente, feedback tá Legal. tudo bem, faz parte. Verdade. Então, Boa. esse livro é sensacional, assim, em letras garrafais. É maravilhoso, tem que ler. Boa. É bom que a Jaque do time bota tudo na descrição depois. Meninas, muitíssimo obrigado, viu, pelo papo, pela troca, pela oportunidade. Tenho certeza que vocês inspiraram muitas pessoas que almejam ser líderes e também trouxeram vários feedbacks para quem tá ali liderando o time agora e também para quem tá estruturando um time. O podcast foi super rico. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês, foi maravilhoso. Obrigada, gente. Foi Só, ótimo. até a semana que vem, então. Não Valeu! esqueça de curtir essa porra aqui. Tá? Avaliar. Compartilhar, avaliar, Compartilha. mandar pra geral. E, ó, se for para compartilhar, compartilha pelo Spotify. Exatamente. poder ganhar Compartilha um- pelo YouTube, não? Que a uma gente tá share. cagando. Fechou? Até a próxima Valeu! semana e tchau. Valeu! Valeu.